Olá, seja bem-vindo, você onde quer que esteja. Obrigada pelo carinho, obrigada por sempre prestigiar o programa Revista Metropolitana. E a gente chega com mais uma live, a segunda do ano de 2022, e dessa vez para a gente falar sobre o mercado de trabalho e a pandemia. Mas antes, preciso saber de você aí se o som está tranquilo, o som está chegando bem até você, tem algum ruído? Sinaliza aí para mim, já vejo algumas pessoas aqui na live, já nos comentários. Eu preciso que você também comente se está ok para poder a gente chamar a nossa convidada e começar esse bate-papo, que você também poderá interagir, poderá tirar dúvidas, fazer a pergunta que você quiser, enfim, participar. O importante aqui hoje é a gente falar desse cenário atual no Brasil e dar dicas para que você possa aí conseguir se inserir no mercado de trabalho. Olha, a Marinalva Ribeiro já disse que o som está ótimo. Obrigada, viu, Marinalva? Obrigada. Pronto. A Marinalva disse que está ok. Vou dar logo uma boa tarde aqui para o pessoal que já chegou na nossa live. Vivaldo Santos, boa tarde, tudo bem? Beijo para você, Vivaldo. A Gisélia Santos, oi, Jane, como sempre, linda, parabéns pelo seu trabalho. Beijo para você, minha linda. Falar em Gisele, aproveitar aqui. Desde cedo ela me disse, Jane, hoje é aniversário do meu esposo, o Walter, mais conhecido como Valtinho, lá de Mata de São João. Valtinho, um beijo grande para você. Logo no início do programa a gente já vai parabenizando, viu? Muitos anos de vida e saúde, meu amigo. O Ramon Santos já está por aqui também. Marinalva Ribeiro, boa tarde a todos. Oi, Jane, foi ela que me deu o retorno aí que o som tá legal. Obrigada a você, Marinalva. Shelly Lima, ou a Shelly Lima, não sei, me diga aí. Boa tarde a todos, está tudo ok? Obrigada, minha linda. Vamos lá, eu vou pedir a vocês que peguem esse link da nossa live, compartilhem com amigos, familiares, parentes, enfim. Compartilhe, porque eu sei que tem muita gente precisando das informações que vamos passar aqui hoje, precisando de dicas, tem muita gente querendo esclarecer dúvidas, porque realmente o que não falta é quem reclame, né, do desemprego, quem reclame da falta de oportunidade. Então, vamos aí ver o que a gente pode fazer. E isso no meu WhatsApp também já está chegando meio mudo de informação aqui, chegando é coisa, mas daqui a pouco eu falo sobre isso, porque agora o nosso foco é falar sobre o mercado de trabalho na pandemia. Como é que está isso? Tem o que todo mundo acha. A gente hoje aqui, o objetivo é esclarecer todos esses achismos. O cenário está mesmo tão ruim, está péssimo. Ontem a gente via numa transmissão ao vivo de TV o ministro do Trabalho dando informações de que se gerou emprego em 2021 e vários empregos. Então, assim, e a realidade para você? Como é que está? A gente precisa saber, né? Tem os dados do Ministério, tem quem está acompanhando o que é que está acontecendo, se gerou esses empregos todos, quais os setores que mais geraram empregos? E você que está em casa, poxa, eu não acho uma vaga, está difícil, mas você atua mais em qual área? Será que não seria o momento de uma mudança, de experimentar, né, novos setores, aumentar os seus conhecimentos, ver novas oportunidades? Não adianta a gente ficar enxergando só assim, né? Então, vamos lá. Eu já vou agora liberar aqui para a entrada da nossa querida Edileuza Sena. Antes, mandando um abraço aqui para a vovó Verônica Varjão. Olá, meu amor, beijão no seu coração, te amo. Beijo, vovó linda. A Helena Pereira, boa tarde, minha amiga. Aqui em Mata está ótima a transmissão. Fica com Deus. Olá, Mata de São João. Pessoal de Mata, de Asdávila, Simões Filho, Lauro de Freitas, Salvador, São Sebastião do Passé, Pojuca, Madre de Deus, Candeias, Lamarão, tem Catu, Alagoinhas, Araçás, Entre Rios, pessoal também de Irará, Oriçangas, enfim, todas as cidades aí. Nosso abraço, nosso carinho, obrigada aí pela audiência. Mas vamos convidar agora a nossa consultora de carreira, Edileuza Sena. Edileuza, que tem um currículo assim, meu Deus do céu, eu sou fã dessa menina. Você olha assim, poxa, tão jovem, a bagagem que ela tem é sinal de quem vai em busca dos objetivos e quer sempre aí, né, se destacar no mercado de trabalho. Olá, Edileuza! E Seja aí, bem-vinda. Jane? Me escuta bem?
Todo mundo ouvindo você perfeitamente. Ótimo, uma boa tarde aí, direto do meu isolamento aqui para o isolamento de todos vocês, tá? Gratidão por estar aqui, viu, Jane? Faz tempo que a gente não se fala aqui. Verdade. O Revista Metropolitana está fazendo agora 5 anos, e eu lembro que a estreia do Revista Metropolitana, quando a gente começou há 5 anos, a entrevista foi com você. Exatamente, viu? A gente estava lá. Teve uma Gratidão, viu, entrevista Jane? maravilhosa. Então, nada como trazer você de novo nesses 5 anos do Revista Metropolitana. Fico feliz, viu, Edileuza? Maravilha. Muito Ô, Jane, feliz. deixa eu olhar, tem uma pessoa ali pedindo para mandar um alô para a avó que está fazendo 100 anos. Nossa, o Fábio Araújo, da família Arte em Pallets. Fábio, diz aí o nome da sua avó, a gente quer saber também, né? 100 anos não é para todo Não mundo. não é para todo mundo. Eu tô desejando chegar aos meus 100 mais um pouquinho, tá, Meu Jane? Deus, a gente espera, né, Gileuza? A gente torce. Fábio, diz Com aí o nome da certeza. sua avó, onde é que ela mora. Eu sei que o Fábio tem a Arte em Pallets ali no Buriçatuba, inclusive fez as peças aí que eu saí homenageando algumas pessoas. Ainda tem mais peças para entregar, mais pessoas para homenagear. Obrigada, Fábio, um artista maravilhoso. E diz o nome da sua avó. O Ramon está dizendo: eu quero bombar meu currículo, viu? Olha só, a Edileuza vai Adoro, dar vamos dicas juntos. aqui. Mas, Edileuza, para a gente iniciar a nossa conversa com informações e dicas, eu gostaria que você se apresentasse, né, para quem nos assiste, quem vai ver essa live posteriormente, que tem muita gente agora no horário de trabalho também, alguns compromissos. Quem é Edileuza Sena? Vou falar de um jeito simples, tá? Primeiro, eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano. Atualmente, atuo na área de recursos humanos. Já passei por mais de 5 ou 6 áreas diferentes, tá, gente? Então, costumo dizer que carreira é um negócio muito louco. Você vai experimentando e vai mudando, tá? E tá tudo certo. Trabalhei desde os 15 anos de idade, né? Atualmente estou numa multinacional também. Estou trabalhando na Vale. Trabalho com consultoria de carreira, né? E quando eu falo de carreira, tá? É um dos temas que eu mais gosto de trabalhar, porque é onde a gente tem mais possibilidades. Eu sei que tem muita gente aí, Jane, desesperada para se encontrar aí nesse movimento. Tudo bem, a gente vai falar muito sobre isso, tá? Hoje eu atuo muito forte com toda a parte de planejamento de carreira, de recolocação para o mercado de trabalho, de análise de currículo. Acho que a gente vai falar bastante de currículo aqui, tá? E mais do que isso, eu costumo dizer que quando a gente fala de carreira, a gente está falando de sonhos. Então, eu trabalho muito de como que as pessoas podem se encontrar dentro dos sonhos que elas têm, da possibilidade que existe dentro do mercado, né? E dentro desse mundo que a gente fala que é VUCA, mas que agora é BANI, nesse mundo complexo, esse mundo caótico, esse mundo muito louco que a gente está vivendo o tempo todo, tá? E tô aqui hoje para a gente contribuir bastante, trocar bastante nesse sentido, tá bom? Bom, você dá cursos preparatórios aí para muita gente, sai fazendo capacitação de pessoas para o mercado de trabalho. Você faz ideia de quantas pessoas ao longo dessa sua carreira você já capacitou? Eu comecei a contar, Jane, e eu parei quando chegou em 3 mil. Aí falei, não vou contar mais não, que dá muito trabalho, sabe? Então, assim, Nossa! eu já fiz muito projeto em todas as áreas, não só. Hoje eu falo de carreira, mas eu comecei a falando, por exemplo, de responsabilidade social, que era uma das áreas que eu já atuei. Depois eu fui falar de autoconhecimento, né? E agora eu estou falando de carreira. E eu tenho um projeto que eu já queria deixar um convite, tá, turminha? Tem um projeto chamado Workshop de Empregabilidade. Hoje eu tenho mais de 1.400 pessoas nesse projeto. É um projeto que roda pelo Telegram. Depois vocês me seguem lá no LinkedIn, que eu vou compartilhar também os links do projeto, onde eu sempre posto algum conteúdo, eu faço algum conteúdo virtual para esse time, né? Até o ano passado a gente ainda tinha um espacinho para fazer presencial. Ano passado não, já tem 2 anos, né, pandemia. No presencial, e ali eu também encaminho vagas, né? Ou seja, muitas pessoas às vezes me procuram buscando candidatos, então eu indico algumas pessoas ali e eu compartilho vagas para essas pessoas que estão buscando algum tipo de oportunidade. É um trabalho totalmente voluntário, sou voluntária de carteirinha, apaixonada mesmo, literalmente, por ver as pessoas realmente crescendo, se desenvolvendo, tá? E parei de contar, viu, Jane? Parei de contar quando chegou em 3 mil, eu falei, cara, não vou contar mais não, porque agora é vida que segue, a gente vai fazendo esse movimento acontecer, tá bom? Edileuza, vou ressaltar logo também que você, né, conheci Edileuza em Camaçari fazendo um trabalho e tanto, e você já vai aí rodando outros estados, fazendo um trabalho a nível nacional e eu acho que internacional, né? Eu brinco assim que a gente sai de Camaçari para o mundo, né? A gente às vezes fala que não tem oportunidade, mas a oportunidade é algo que a gente cria. Então, comecei com um trabalho aqui em Camaçari, bem em loco, né? Já rodei acho que 8 estados aí diferentes, né? Representei a Bahia com um projeto chamado Círculos de Diálogo, uma conferência internacional. Essa conferência foi em 2011, então foi o único projeto que foi representar a Bahia nessa conferência também, tá? E hoje já mudei para São Paulo, já mudei para o Maranhão, voltei agora para Camaçari, porque com esse novo contexto de teletrabalho, estou no teletrabalho, então isso é ótimo.
E eu acho que levar um pouco, né, do nome de Camaçari, do nome da nossa cidade para outros estados e para fora, porque eu tive a oportunidade de conhecer também, Jane, o presidente da ONU, né, com esse projeto de capacitação para a liderança do terceiro setor e também de trazer vários investimentos aqui para Camaçari, tá? Então tem alguns projetos bem interessantes e por isso que eu falo que carreira, gente, é você usar toda a potencialidade que você tem nas vários segmentos. Eu costumo dizer, sabe, Jane, que assim, tudo que eu aprendo a fazer que se dá dinheiro, eu transformo em algum produto, eu transformo em alguma coisa, porque carreira não é mais como antigamente, né? Você entra numa área e você morre fazendo aquilo dali. Você vai experimentando e vai mudando ao longo do caminho. E na minha jornada eu vou fazendo isso. Então eu brinco que hoje eu estou RH, não sei se vai ser RH para a vida. Mas estou experimentando enquanto tá dando certo, sabe? RH e muito mais. Essa menina vai longe. Bom, mas Edileuza, ano passado, a gente via no final do ano que a taxa de desemprego no país estava em 13,2%, atingindo aí quase 14 milhões de pessoas entre homens e mulheres no nosso Brasil. Inclusive, dados do IBGE mostraram que 5,3 milhões de pessoas desistiram de procurar vaga no mercado de trabalho. A pandemia e o mercado de trabalho, o que mudou? Quais foram os efeitos negativos e positivos? Vamos falar sobre isso, né? Na sua avaliação, você que lida o tempo todo com isso, com recrutamento, com treinamento, de que forma a pandemia afetou o mercado de trabalho? Tá, eu vou tentar falar de um jeito muito simples para quem está em casa assistindo a gente realmente conseguir se ver nesse contexto, tá? Para a gente não ficar aqui trazendo muita teoria, tá? Eu acho que a gente teve fases da pandemia, né? Então, momentos em que foram bons e ruins para algumas empresas. Tiveram empresas que cresceram, farmacêutico é um exemplo disso, cresceu, explodiu, logística, delivery. Tiveram empresas que quebraram literalmente porque não conseguiram manter, certo? Para o trabalhador, quando a gente fala de impactos, tá? Tem um primeiro grande impacto, Jane, que eu vejo, que é a distância da tecnologia. Ou seja, imagina que as empresas pararam de fazer recrutamento e seleção ali no modo presencial, receber currículo em papel no presencial e começaram a adotar um modelo virtual, por exemplo, certo? Com isso, tem muita gente que mal é digitalizado, que mal tem acesso realmente a um computador, a usar realmente uma plataforma digital e do nada ela precisa passar a fazer esse movimento, né? Com isso, teve muita gente que não conseguiu sequer ter acesso a essas vagas, porque não sabe usar o LinkedIn, porque não sabe usar uma plataforma de vagas, porque não tem habilidade com um Teams ou uma plataforma como essa que a gente está conversando aqui. Então, com isso, ela já começa a perder espaço porque ela não consegue nem chegar onde essas vagas estão, certo? Ela não consegue entregar um currículo. Paralelo a esse movimento, né, as próprias empresas com essa incerteza de, e aí, o que vai acontecer, né? Eu não sei se eu continuo, se eu invisto, se eu não invisto. Elas retraíram muitas vagas que estavam em andamento, ou seja, tem gente que estava no processo com quase que a proposta na mão ali e literalmente a empresa mandou aquele e-mail padrão de agradecemos o seu currículo, neste momento você não seguirá com o processo, mas não porque o candidato não estava aprovado ou não era bom, porque o cenário estava tão instável que ela precisou dar um tempo e dizer assim, vamos ver o que é que vai acontecer. E muitas empresas ainda estão nesse movimento, não apenas, gente, pela pandemia. A gente precisa lembrar que a pandemia, ela trouxe uma série de questões, mas existem uma série de outras coisas, né, no processo econômico acontecendo que geram essa estabilidade, né, a política, o cenário político que a gente está vivendo e uma série de outros elementos, né. Então, esses são alguns dos pequenos impactos. Eu falo alguns por quê? Porque foram muitos, tá, gente, né? Desde segmentos que literalmente se reinventaram, por exemplo, a gente tinha profissionais que atuavam ali no presencial como professor, né? Como a minha função, por exemplo, de RH, que até então era 100% presencial. Com a questão do virtual, entrou um outro elemento, tá? Pandemia virtual, que é o seguinte: eu não concorro mais somente com gente de Camaçari, eu não concorro somente com gente de Salvador, com gente da Bahia, eu concorro com gente do mundo inteiro. A minha função, por exemplo, hoje, né? Eu trabalho no Maranhão, gente, e eu estou em Camaçari agora. Então, eu estou concorrendo com as pessoas lá do Maranhão e elas com as vagas daqui. Então, isso aumentou a concorrência também, porque até então as empresas ficavam limitadas ali ao quintal de casa, né? Aquilo que estava perto. Com esse novo modelo, né, que o teletrabalho ele traz vantagens e desvantagens nesse movimento, também tem para o trabalhador aí que não se adequou a esse modelo mental, esse movimento do digital, por exemplo, entender que agora a concorrência é muito maior do que aquilo que era fisicamente falando, né? O meu limite ali de município. Então, são alguns dos elementos, né, algumas dessas dificuldades que a gente percebe que as pessoas estão precisando se adequar. Paralelo a isso, gente, ainda tem um outro porém, né? A gente com a questão da restrição física, né? De, poxa, quando foi a última vez que eu encontrei a Jane presencial ali, né? No presencial, você tem uma facilidade muito maior de encontrar pessoa, de chamar, de falar da necessidade que você está buscando, né? Você vai nos eventos, você encontra pessoas, você pede um apoio ali. Quando você vai para o digital,
né, quando você vai para esse momento de pandemia, por exemplo, né, na faculdade, nos cursos, enfim, ninguém troca mais. A troca é muito pequena. Porque as pessoas entram numa sala virtual, elas não abrem câmera, né, elas não conversam quase, elas só resolvem o que tem que resolver ali, elas saem. Você perde aquele famoso cafezinho, que é onde muitas vezes naquele Uhum. cafezinho você indica alguém, você fala de uma vaga, você fala de uma oportunidade, você comenta que uma empresa está chegando ali, nova. Então, a gente perdeu também essa interação. Com essa interação, você perde um negócio chamado network, contato, informações. Então, tem vários movimentos acontecendo nesse cenário de pandemia que prejudica aquela pessoa que está buscando não só entrar no mercado formal de trabalho, mas aquela que no mercado informal ali também quer gerar uma conexão, um negócio, enfim. Então, são alguns desses elementos, sabe, Jane? Se eu falar rápido, vai Quando me você. sinalizando, tá? Que eu falo Não, aqui, mas eu vou está tentando otimizar o ótimo. tempo, tá bom? Quando você fala que com o teletrabalho, por exemplo, a concorrência aumentou, isso nos obriga a ter uma preparação ainda maior. Né? E aí, o que, que o mercado, como a gente se preparar para esse momento? Bom, se a concorrência aumentou, consequentemente, dificulta mais a minha inserção no mercado de trabalho se eu estou fora. E se eu estou dentro, eu tenho que me adequar mais ainda, eu tenho que buscar diferencial para me manter, não é isso? Exato, ou seja, tanto no teletrabalho quanto no trabalho presencial, gente, a concorrência ela só aumenta a cada ano, independente do contexto, independente do movimento, né? Por quê? As pessoas vão tendo mais acesso à educação, mais acesso à escolaridade, mais qualificação. Eu brinco que os meninos saem da faculdade já quase com o mestrado pronto ali, porque cada vez é mais jovem, né? A idade é menor, antigamente era 18 anos, hoje com 14 anos tem gente se formando, né? Então significa que a régua vai ficando mais puxada. Então eu preciso o tempo todo olhar para fora, né? Fazer uma leitura de primeiro ponto é que mercado eu estou atuando, que tendências tem. Por quê? Costumo dizer, gente, que não existe receita de bolo, tá? Nada funciona 100% para todo mundo. A gente precisa olhar em que cenário, se eu sou um profissional de logística, de RH, de produção, enfim, eu preciso entender primeiro o cenário do negócio no qual eu vou atuar, né, no segmento no qual eu vou atuar. Feito isso, eu preciso entender quais são as principais mudanças. Vou trazer um exemplo aqui para a minha área que é de recursos humanos, né? Recursos humanos sempre atuou no presencial, ali junto com as pessoas, corpo a corpo. Agora, quase tudo que eu faço é online, é virtual. Eu preciso estudar sobre tecnologias virtuais, eu preciso estudar sobre educação online, eu preciso estudar sobre esses novos tipos de conexão, porque aqui, por exemplo, eu tenho malmente a minha voz e um pedaço do meu corpo interagindo. Como é que eu vou produzir alguns conteúdos que no presencial eu tenho muito mais recursos? Eu preciso criar novos recursos, ou seja, eu preciso me reinventar dentro desse modelo. Um outro ponto importante, quando a gente fala de teletrabalho, por exemplo, né, que é uma das tendências, é que as pessoas precisam trabalhar um negócio chamado disciplina. Trabalhar em casa não é fácil. Tem gente que tem um conceito, trabalhar em casa é só ficar de pijama, eu vou deitar aqui e tal. Gente, pode até acontecer isso, tá? Mas não é simples. Eu estou trabalhando em casa, por exemplo, tem uma obra aqui atrás de mim, um barulho terrível. Eu preciso achar tecnologias que abafem esse barulho aqui, que diminuam. Eu preciso ter disciplina no meu horário de trabalho, porque senão eu não termino, eu não, você literalmente, né, vai até o final da noite trabalhando aqui. Eu preciso saber ser produtiva, tendo toda a minha rotina familiar inserida na minha rotina aqui. Então, eu também preciso estudar sobre isso. Como é que eu me relaciono com essa nova forma de trabalho no dia a dia, né? Paralelo a isso, gente, quando a gente fala de concorrência também, eu vou trazer um exemplo muito bobinho, assim, muito simples, tá? A gente fala que hoje tem softwares como o Power BI que tá super tendência e tem gente que não sabe mexer no Excel ainda. O Excel já é É, passado, o Excel já está ultrapassado, sabe? Só que tem gente que ainda não sabe o primário. Então, se a gente tem dificuldade naquilo que é primário, naquilo que é básico, tá? Dentro do meu segmento, logicamente, dentro daquilo que é exigido da minha função, como que eu vou me diferenciar se já tem gente fazendo coisa muito mais avançada? A gente fala, por exemplo, do idioma, né? Que hoje em dia falar português não é suficiente, você precisa falar o inglês, mas tem gente que tem o inglês fluente e tem outros que já tem o espanhol. E já tem gente pedindo o tal do mandarim, né? Porque tem muitas empresas que estão vindo para aqui para o Brasil já estão pedindo verdade. mandarim. Então, eu preciso estar conectada com todo esse movimento. Será que eu realmente estou me atualizando? Paralelo a isso, a gente ainda tem um outro elemento super importante, que são as nossas características comportamentais. Nós viemos, né, ao longo dos anos, num movimento onde todo mundo era muito individualista, né? Cada um pensava em si, em produzir, entregar o seu. As empresas estão fazendo um movimento mais colaborativo, de não adianta eu bater a minha meta, eu preciso que todo mundo bata a meta. Não adianta eu entregar o meu resultado, por isso que as pessoas entregam o resultado. A gente está falando de diversidade o tempo todo, e diversidade é um negócio assim polêmico pra caramba. As pessoas estão perdendo o emprego por posicionamento, por exemplo, preconceituosos em redes sociais. Eu preciso estar atento a esse movimento.
Eu preciso saber se eu, enquanto profissional, estou adequada a todas essas tendências que estão acontecendo. Ambientes colaborativos, de você não ter mais um espaço físico de trabalho, por exemplo, né? A minha mesa, eu agora tenho mesas colaborativas, né? Eu não tenho mais um local físico para trabalhar, o teletrabalho traz isso, eu trabalho de casa, eu posso trabalhar de outros locais distintos. Então, como é que a gente se conecta com tudo isso? E para isso eu preciso ler, eu preciso acompanhar a televisão, eu preciso acompanhar os movimentos que estão na mídia, eu preciso entender dessas tendências, né? A pandemia, quando começou a surgir, eu me lembro como se fosse hoje, né? Lá no comecinho as pessoas falam, nossa, mas esse é lá no Japão. Gente, olha aqui onde está. Olha a velocidade. Então, o É mundo ele aquela está num movimento mania das rápido, não é? pessoas acharem que só acontece com os outros. Ah, está acontecendo lá, não vai chegar aqui assim, não. E de repente, é como você falou, foi tão rápido e o efeito foi tão avassalador, né? Exato, né? E E aí enquanto acontece o eles já famoso assim, estavam quando chegou a sabendo minha vez, lidar com isso, enquanto eles estavam sabendo lidar com isso, a gente ainda estava aprendendo, né? isso. Tem até um livro de um autor bem interessante que ele fala assim: o mundo mudou bem na minha vez. Na hora que eu decidi fazer curso de datilografia, veio a informática. Na hora que eu decidi estudar o Excel, já veio o Power BI. Na hora que eu pensei em estudar inglês, já veio o espanhol. Mas por quê? Porque a gente não está fazendo essa leitura na velocidade que deve, né? Ou seja, eu preciso ter o tempo todo esse movimento de me atualizar. Porque realmente a concorrência, ela é grande e ela só aumenta, tá, gente? Infelizmente, é um movimento que só aumenta, tá? Algumas pessoas perguntam como me atualizar, como renovar meus conhecimentos se na pandemia tudo parou. E aí, o que é que você Uhum. diz? Tudo parou, mas a internet não parou. O YouTube tem conhecimento, gente, para mais de 1000 anos de estudos, para quem não sabe, tá? Você faz graduação, pós-graduação e quase que mestrado via YouTube, via internet. E tem muitas plataformas que são gratuitas, tá? Então, eu vou dar um exemplo, gente, de como é que eu faço, tá? Eu fiz pós-graduação há um tempo atrás, mas eu sempre mantenho meus conhecimentos da pós atualizados. De que forma? Eu entro no site das faculdades, por exemplo, e olho lá os cursos de pós que elas estão oferecendo e vejo daqueles cursos a grade. Aí eu olho assim, poxa, esse conhecimento aqui eu não tenho, eu não conheço, mas quem está se formando lá está aprendendo. Vou googar, vou explorar um pouco mais, se necessário eu faço algum curso pago, se não, eu vou no curso gratuito online. É uma forma de minimamente saber que aquilo existe. Saber que aquilo está na pauta e aí sim você fazer um filtro se você vai fazer ou não. Né? Os cursos presenciais, muitos de fato, diminuíram ou até pararam, ou até encerraram mesmo. Mas o quanto que surgiu de curso online, então é surreal. Assim, tem uma série de cursos, né? Uma série de formações, inclusive o número gratuito, tá, gente? O número gratuito aumentou assim drasticamente. Tem uma escola muito bacana, fica a dica, escola qualquer, eles dão vários. Eu fiz muito curso na pandemia, tá, gente? Fiz muito curso, aumentei bastante meu currículo, porque nunca se ofertou tanta coisa gratuita como agora. Só que isso vai parar, porque as pessoas estavam mais ociosas, então, Uhum. logicamente, elas vão liberando conteúdo. Quando elas voltam para a vida um pouco normal, o ritmo um pouco mais normal, mais acelerado ali de movimento, se restringe. Então, é a hora da gente surfar naquilo que está sobrando ali. Tem muito conteúdo, tem muita live. Aqui é um exemplo, né? A gente está fazendo um movimento, a gente está trazendo conhecimento e as pessoas estão aprendendo um pouco mais. Eu costumo dizer se a gente cria o hábito de tirar 15 minutos por dia, tá, gente? Nada desse negócio de 4 horas, 5 horas, porque o cérebro não aguenta processar tudo, tá? Se você tirar 15 minutos por dia para ler um pedacinho de um livro, para assistir uma live, para ver um curso, para ver um movimento, mas você criar a rotina de fazer isso constantemente, você está sempre se atualizando. Isso já é um pequeno hábito que ajuda muito, só que a maioria das pessoas gastam 2 horas assistindo televisão, com outros entretenimentos. Não estou dizendo que a gente não tem que ter outros entretenimentos, tá? Uhum. Mas às vezes eu gasto tanto que eu teria feito uma pós-graduação só assistindo BBB, por exemplo. De tanto tempo que se dedica fazendo isso. E a gente não dedica o mesmo tempo para o estudo, para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento. Então é como a gente equilibra essa conta também, tá? Você falou aí agora, inclusive isso serve de exemplo para mim, né? Porque eu passei Uhum, 6 meses praticamente dentro de casa por conta de um acidente que eu tive e que eu fiquei um período cadeira de rodas, um período pé no gesso, uhum, na bota. E assim, eu foquei tanto no problema, né? E isso serve de lição até para passar para outras pessoas, que só agora que eu vim acordar e fiz assim, meu Deus, eu poderia ter feito pós, um monte de coisa, mas eu estava tão focada e preocupada com a recuperação, porque realmente foi problemática, e assim, eu acabei ficando estressada, preocupada com a doença, com isso. E aí é que vem a importância de você estar desviando o foco. Talvez se eu mudasse minha linha de pensamento, a recuperação teria sido até mais rápida. Né? E você falou exato. isso aí, serviu de exemplo para mim, tá vendo como a gente vai tomando as coisas para nós E eu mesmos? consigo dizer, né, Jane, que assim, problema todo mundo vai ter, gente. Independente do momento, é o pai que adoece, é o filho, é o cachorro, é tudo isso, mas como que a gente traz um equilíbrio? E aí entra uma competência importante, a inteligência emocional.
Como que a gente segrega? Olha, eu estou aqui, tá? O que é que dá para fazer agora? Como é que a gente para realmente, reflete, pede ajuda e equilibra esses movimentos, não é? Importante você falar isso, Edileus, antes da gente partir para outra pergunta que eu quero te fazer. Lembrando logo ao pessoal da live, por favor, façam perguntas, qualquer intervenção, fique à vontade. Bom, quando você fala dessa questão da inteligência emocional, mais do que nunca a gente está precisando, porque aumentou consideravelmente o índice de pessoas com transtornos mentais por conta da Covid. E o que tem de gente lutando contra sequelas dessa doença não é fácil, sem falar naqueles que estão aí com traumas provocados pela perda de entes queridos. E aí, qual seria a sua dica? Como a gente conseguir reverter isso e focar no mercado de trabalho? E E esse é um focar ponto. em se atualizar, em procurar melhorar, porque, poxa, eu sei, a vida terminou num determinado ponto, perdemos entes queridos, mas eu preciso caminhar daqui para frente, eu preciso me fortalecer. Como é que eu faço? Esse é um ponto importante, Jane, porque assim, não só pela pandemia, mas já tem estudos que falam que essa é uma dos grandes problemas que a gente vai viver no futuro, tá? A questão de saúde mental. Inclusive, o próprio burnout agora está sendo considerado doença do trabalho, tá? E está aumentando muito, 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 tá, gente? Então, é um cenário extremamente preocupante, né? E que a gente tem que se preocupar para além da condição de trabalho, é uma condição de vida mesmo, assim, de como que eu vou viver literalmente, né, com todos esses problemas que a gente vem tendo, tá? Eu costumo dizer o seguinte: primeiro ponto é você reconhecer que você tem uma questão. Que você tem uma questão ali que pode ser de baixa autoestima, que pode ser de depressão, que pode ser um problema mesmo, né? Que pode ser uma fase, enfim, tem algo acontecendo, você precisa reconhecer isso. E muitas vezes o problema começa quando a gente não reconhece. Tá? Então eu preciso reconhecer, olha, tem algo acontecendo comigo aqui. Ok. O segundo ponto é, eu preciso acolher isso, ou seja, está acontecendo, e tudo bem, porque todo mundo passa por problemas, tá, gente? Todo mundo tem as suas questões diversas, tá? Eu preciso buscar ajuda. Essa ajuda, ela pode vir de diversos caminhos. Ela pode vir de um psicólogo, ela pode vir do seu pastor, do seu padre, do seu pai de santo, daquilo que você acredita, ela pode vir do seu amigo, ela pode vir do seu colega de trabalho, ela pode vir de um desconhecido. Né? Ela pode vir de qualquer lugar. Você vai buscar aquilo que você se sente mais confortável, aquela pessoa com quem você se sente mais confortável de falar sobre isso. Porque falar, gente, já é terapêutica, tá? Às vezes a pessoa não quer nem a solução, Jane, ela só quer falar sobre o problema, ela só quer o famoso desabafar, sabe? E isso Quer já alguém é que terapêutico. escute. Ela quer alguém que escute. E um detalhe, né? A gente também não aprendeu a escutar, é um outro problema que nós temos, né? A gente não escuta com o intuito de escutar, a gente escuta muitas vezes com o intuito de julgar o outro. E isso cria um outro problema quando as pessoas se expressam. Eu vou tentar resumir porque isso é caótico, tá? Mas primeiro, então, eu reconheci que eu tenho uma questão, eu converso sobre isso, ou seja, eu vou buscar uma ajuda, essa ajuda muitas vezes vai me direcionar para esse movimento, e eu costumo trazer uma passagem, né, de uma linha teórica que eu falo o seguinte: existe um negócio chamado zona de preocupação e zona de influência. Zona de preocupação é todos aqueles problemas que eu sei que existem, mas eu não tenho o poder de resolver. Se eu não tenho o poder de resolver, gente, se eu não consigo fazer absolutamente nada com eles, eu vou deixar ele num cantinho ali. Porque eu não tenho poder para resolver. Agora, se são problemas que eu sei que eu tenho condição de atuar, é neles que eu preciso atuar. É neles que eu preciso achar um caminho. E muitas vezes a gente fica, vou pegar um exemplo das pessoas na condição de trabalho de uma forma geral. Nossa, mas as empresas são injustas, mas as empresas muitas vezes são. Eu não consigo atuar muitas vezes nisso aqui. Eu consigo atuar onde? Olha, se eu sei, por exemplo, que as empresas muitas vezes discriminam ou tratam, sei lá, diferente pessoas que têm uma idade mais avançada, o que eu posso fazer para eu não sofrer com isso ou eu sofrer menos com isso? É fazer a pergunta certa, tá? Não é questionar se a empresa vai ser. Olha, o que é que eu posso fazer? Eu preciso cuidar da minha saúde física, para que eu tenha uma aparência melhor no sentido físico, né? Mais cuidado, mais saudável. Eu preciso cuidar da minha atualização para eu não parecer uma pessoa desatualizada, né? Antiga no sentido de desatualizada, né? Eu preciso cuidar da minha saúde mental, para eu estar bem, para eu estar estável. Eu olho para mim, eu olho para aquilo que está na minha mão. Ai, mas porque nas empresas muitas vezes tem vagas que são QI, que são fechadas. Eu não consigo atuar sobre isso. O que é que eu consigo atuar? Eu consigo atuar no que está na minha mão, que é vou me qualificar, vou me preparar mais e vou fazer aquilo que está sobre o meu controle, gente, porque o que não está. Aí é onde entra o sofrimento, sabe? As pessoas muitas vezes sofrem por aquilo que muitas vezes não está no alcance dela. E aí isso gera ansiedade, aí isso gera, né, atenção, aí isso gera o desespero, isso gera falta de foco. Eu olho para aquilo que está na minha zona de influência, aquilo que está na minha mão, aquilo que eu consigo agir. O que eu não consigo agir, infelizmente, eu tenho um limite ali de atuação, entende? Então, esse é um dos cuidados que a gente tem que ter, porque muitas pessoas sofrem pela ansiedade, sofrem por esse movimento, por estarem pensando em coisas que às vezes ela não tem condição de atuar.
ela não tem condição de mobilizar. Então, vamos trazer para aquela nossa zona ali de influência, ou seja, onde eu consigo realmente agir, onde aquilo de fato é uma verdade, porque muitas vezes tem muita crença, viu, gente? Tem muita crença, tem muita coisa que as pessoas falam, ah, mas ninguém consegue. Consegue, alguém está conseguindo, vai procurar direito que alguém está conseguindo, né? Mas é a gente quebrar um pouco dessas crenças, tá? E trabalhar o autoconhecimento, trabalhar essa maturidade emocional. Eu costumo dizer, Jane, se me permite entender um pouquinho mais, inteligência emocional, gente, não é controlar emoções. Ah, não posso sofrer, não posso chorar. Não é isso. É acolhê-las e saber como, a partir disso que eu estou sentindo, eu evito que interfira na minha vida. Eu evito que aquilo me atrapalhe. Por exemplo, eu estou com a Jane aqui, gente, eu fico nervosa igual a todo mundo na hora que vai falar em público aqui. Tem esse nervosismo. Quando eu comecei a falar, eu falei, eu vou reconhecer, estou nervosa, estou preocupada. Ok, entendi que eu estou. Comecei a fazer um exercício mental de, mas por que eu estou? Eu sei falar sobre isso. Eu conheço a Jane, eu estou num ambiente seguro. Isso vai baixando a sua ansiedade. Isso vai trazendo você para uma zona normal. E aí você faz um exercício mental de, e se eu errar, tá tudo certo, gente. As pessoas erram também. Só que não é tão simples. Isso requer você praticar isso o tempo todo e você trazendo isso para como é que isso não me atrapalha. Como é que isso não impede de eu Imagine, fazer, entende? imagine a minha responsabilidade para entrevistar uma consultora de carreira, um especialista de RH. Meu Deus do céu, que responsabilidade. Vou mandar um abraço aqui. Eu não sei se eu estou pronunciando correto, se é Shelly, Kelly, Shelley, não sei. Ela está dizendo verdade, não vejo a pandemia como um parâmetro negativo, e sim a exigência das empresas e a concorrência está avassaladora. E é verdade, viu? Lu Ramos, boa tarde, seja bem-vinda, Lu. Elizabeth Sena também, um abraço, Eli. Ótimo exemplo, estou passando por isso. Não sei qual foi o exemplo, mas a gente está dando vários aqui. Elizabeth também. Pega esse link dessa live, compartilha com quem você conhece, com seus amigos. Quem não tem na família alguém desempregado, alguém que está aí fora do mercado de trabalho, e até para quem está trabalhando, a gente precisa se atualizar e ouvir a Edileuza é sempre bom, gente. Enriquece nossa bagagem e muito. Só tem dicas É um maravilhosas. monte de viu, Jane? Vai escolhendo aí, senão sai falando um bocado aqui aleatório, tá? Bom, a pandemia no Brasil trouxe vários efeitos no mercado de trabalho, né? Embora ninguém estivesse esperando, por exemplo, enfrentar uma pandemia, a vida no mundo todo foi impactada, você vê aí. Aí a gente vem com distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, enfim, tudo isso no nosso dia a dia, nas escolas, na vida toda, impactou tudo. E aí, aspectos que a gente pode abordar, eu gostaria, bom, desemprego. A pandemia aumentou o desemprego, informalidade, home office. Eu gostaria, vou dando alguns tópicos e você dá algumas pinceladas sobre isso para a gente entrar também em algumas perguntas dos internautas, Edileuza. Perfeito. Eu sei que a galera que está do outro lado fica louco para saber sobre currículo, entrevista, como é que faz para passar, É, né? Eu acho já que a já. ansiedade das pessoas fica tudo muito nisso. Mas, de fato, tá? A depender do segmento que você está atuando, sim, né? Aumentou o desemprego muito. Eu vi, Jane, muita empresa fechar a porta. Simplesmente andando na rua aqui, eu voltei para Salvador aqui olhando, né? Falei, nossa, essa loja fechou, essa outra fechou também, aquela dali também, aquele restaurante, aquele movimento. Se você olhar em Camaçari, por exemplo, né? Vai no shopping, aquelas lojas que fecharam e outros que abriram num lugar. Então, tiveram vários segmentos que sim quebraram literalmente e tiveram vários segmentos que cresceram literalmente. Por isso que depende de onde você está, você sentiu a pandemia de forma diferente. Teve gente que surfou bastante, porque teve muita oportunidade, né? No meu caso, eu recebi muita oportunidade por causa da explosão do teletrabalho. Então, hoje eu recebo mais ofertas de emprego do que antes, porque hoje tem possibilidade de trabalhar de casa, né, e atendendo outros estados. Mas teve muita gente que viu as portas se fechando, principalmente aquelas pessoas que trabalham na ponta ali, em atividades operacionais, muitas vezes. Por quê? Porque as empresas trouxeram mais tecnologia em função desse movimento novo todo, né? E muitas vezes reduziram os postos, não só pela tecnologia, mas por essa incerteza do cenário. Né? Agora, outros segmentos, eles cresceram. Eu dei o exemplo aqui do farmacêutico, que foi um que deu um boom, assim, que cresceu absurdamente, né? O Farmácia logístico, nunca se por vendeu exemplo, né? tanto, né? O serviço, aí eu vou pegar o nome de uma empresa Mercado Livre que o diga, que cresceu absurdamente, gente. Por quê? Porque entrega o tempo todo ali, as pessoas comprando no digital, né, com uma velocidade muito maior. Então, aqueles que dependiam exclusivamente do atendimento presencial, sim, esses foram muito mais prejudicados, né? E Falando trazendo da... para a nossa realidade aqui, mais próxima, Uhum. Edileuza, a Ford, o fechamento da Ford, quantos milhares de trabalhadores, famílias que foram afetadas, né, desde o plano de saúde, a escola dos filhos, a parte, o orçamento mensal, enfim, a gente.
E aí, Um Jane, as baque foi pessoas grande. associam, por exemplo, o fechamento da Ford a exclusivamente os funcionários da Ford. Não é, é uma cadeia, porque aquele restaurante que aqueles funcionários comiam, né? Que a gente tem vários restaurantes na cidade que dependiam daquele movimento, é o shopping que dependia daquelas pessoas que iam ali, são as terceirizadas lá na ponta, né? Então você tem toda uma cadeia que é afetada em prol disso, né? E aí vem um porém, muitas pessoas nessas empresas, por exemplo, estavam tão acostumadas achando que aquilo não ia acabar nunca, né? E não se qualificaram também para outros tipos de negócio, para outras competências, né? E pessoas que muitas vezes já tinham um salário mais elevado, enfim, para começar uma carreira do zero, dá muito mais trabalho. Do zero, entre aspas, né? De uma nova etapa ali, dá muito mais trabalho, né? Para fazer essas conexões, se eu não fiz, por isso que é importante, gente, enquanto eu estou empregado, eu preciso fazer conexões, eu preciso conhecer as pessoas, eu preciso me conectar. Por quê? Porque amanhã eu posso não estar. E quando eu não estiver, eu tenho uma rede de contato feita e tem uma rede sólida ali estruturada. Então, a nossa cidade, por exemplo, ela sofreu bastante com o fechamento da Ford, mas não foi só a Ford, foi toda uma cadeia, né, que ela indiretamente acabava alimentando ali, sustentando. Então, tem um movimento muito grande nesse sentido, sim. A Ford tinha sistemistas, né? Enquanto tem trabalhador até hoje dessas terceirizadas da Ford que estão sem receber, por exemplo, até hoje. Então, imagine isso aí, como é que fica a situação desse pessoal. É complicado, realmente, muito complicado. Bom, a Cláudia Nascimento está aqui comentando: inteligência emocional, precisamos aprender muito sobre isso. Que bom. Ela está dizendo: isso é conhecimento para a vida. Obrigada, Cláudia, por sua intervenção aí importante. As pessoas, eu estou sentindo falta das perguntas, mesmo ter certeza do que vocês querem, mas vamos lá. Bom, a gente deu essa pincelada aí falando do desemprego, da informalidade. Informalidade aumentou, né, Edileuza? A própria informalidade, Júnior, ela já era uma tendência antes da pandemia, ou seja, já se sabia que a tendência era que aumentasse por diversas questões. Questões econômicas, por exemplo, no Brasil, né, a gente sabe que é difícil as pessoas manterem, às vezes, o emprego, enfim, por N questões, mas também pela própria liberdade. As pessoas querem ter um pouco mais de liberdade, ou seja, o famoso desejo de querer ser seu próprio chefe, sabe? De querer ter o seu negócio, né? E hoje a gente percebe que tem muitas pessoas que, enquanto estão no emprego CLT, a CLT ela traz um pouco de segurança, né? Mas ela te dá também um rendimento, às vezes, mais limitado. Quando você vai para a informalidade, para, né, o trabalho mais autônomo nesse sentido, tem muita gente que fala: olha, eu estou ganhando muito mais do que eu ganhava antes. Eu tenho vários colegas que falaram: olha, eu vou agora lançar e vou me jogar em bolsa de valores, estou ganhando mais do que eu ganhava antes, né? Vou vender algum produto, algum serviço. Eu fiz uma mentoria, gente, de uma colega um tempo atrás, da área de RH e tal, ela estava procurando e não conseguia nada. Eu falei: cara, o que você tem de habilidade para fazer? Vende alguma coisa. Resultado dessa história, que ela está vendendo chinelo, ganhando mais dinheiro do que ganhava antes, né? Tá Então as vendo? pessoas estão se reinventando de várias formas. Isso já é uma tendência, inclusive, pós-pandemia, tá, gente? As pessoas se reinventarem e, de novo, com a questão do digital, né? Com a questão da tecnologia, a possibilidade de você fazer essas vendas online, você acaba de novo, eu saio da venda de Camaçari e vou para uma venda mundo. Eu consigo entregar em qualquer lugar, com baixo custo, né, com uma velocidade relativamente grande, porque agora a gente está evoluindo, né, drasticamente nessa velocidade de entrega e tudo mais. Então as pessoas estão conseguindo expandir os seus horizontes, né, e criar novos produtos e serviços, né, e novas carreiras, né. Antigamente a gente falava que blogueira é para quem não tinha o que fazer, né. Hoje blogueira é para quem quer ganhar milhão, né, porque tem muita gente ganhando milhão fazendo coisas que antigamente a gente achava fútil ou simples, né? E com a questão do digital, os comediantes que o digam, né? No período de pandemia, quanta gente não ficou famosa com a internet? Quanta gente não ganhou seu milhão com um pequeno vídeo de 30 segundos na internet, né? Então, sim, o mercado informal ele está crescendo, ainda é um movimento muito instável, porque ainda tem uma série de questões, inclusive legais, nesse mercado informal, que não estão regulamentadas, enfim, mas que sim, é uma tendência que tem muita gente se reinventando. Que o diga, inclusive, Jane, o Uber, né? Quantos pais de mães de família aí não sobreviveram durante a pandemia em função de ter, aí, graças a Deus, aí, o movimento do Uber para fazer esse movimento girar. Gente com excelente qualificação, gente, né, que tem um baita de um know-how, mas que foi o plano B ali da informalidade que fez com que essa pessoa não passasse necessidades, por exemplo, né? Quando você fala, inclusive, do Uber, me faz lembrar um dos efeitos dessa crise toda, que foi a redução na quantidade de horas trabalhadas. Consequentemente, também redução no salário do trabalhador. E hoje tem muita gente conciliando o emprego que tem com um turno oposto, horas vagas, rodando como Uber para complementar a renda, né? Então, essas horas trabalhadas, essa redução aí, foi também um baque aí para o trabalhador, né?
E tem várias pesquisas, Jane, que falam inclusive o seguinte, né? Que você não precisa necessariamente de 8 horas de trabalho para entregar uma produção que você entregava antes, que hoje você, com uma quantidade menor, você consegue entregar. As empresas, sabendo disso, logicamente estão repensando seus postos de trabalho, seu efetivo, né? Sua quantidade de pessoas, e tem empresas, inclusive, fazendo essas propostas de, por exemplo, imagina que eu contrate um promotor de vendas exclusivo ali. Eu me junto com uma outra empresa e nós duas juntas contratamos aquele mesmo promotor de vendas ali, desde que não sejam negócios concorrentes, e a gente divide um profissional para duas empresas. Isso está acontecendo no mercado, tá, gente? Isso já Nossa. está acontecendo no mercado, já tem mais de 2 anos acontecendo esse movimento. Por quê? Porque as empresas o tempo todo também estão se reinventando, né? De onde a gente pode otimizar? Onde a E gente como pode é que usar, né, funciona sinergia na nesse prática? movimento, entende? Isso parte do trabalhador da empresa? Por Não, exemplo, parte das empresas, como um formato de prestação de serviço. Assim como o PJ que a gente contrata, que é uma outra tendência, sei. tá, gente? Muita empresa, assim como já acontecia com o médico, né? O médico você contrata uma quantidade de horas no mês, tipo 30 horas no mês, ele vem alguns dias na semana e ele presta um serviço aqui em mais 10 outros hospitais. Né? Muitas empresas já estão fazendo essas propostas, porque, paralelo a isso, a gente tem um avanço das negociações sindicais, né? A gente tem um sindicato ganhando mais poder de negociação, a gente tem outros elementos econômicos acontecendo que estão permitindo também as empresas terem mais barganha na hora de fechar alguns movimentos contratuais e de forma individual com o empregado, né? Porque agora tem a legislação permite alguns acordos mais individuais, né? E eu observei também na minha área, por exemplo, Edileuza, tem muitas empresas fazendo o seguinte: precisa do seu serviço, mas ela não assina mais carteira nem nada. Ela precisa que você abra um MEI que ela vai te pagar pelo seu MEI, através do MEI. É uma tendência também. Também já é algo que já acontece, gente, bastante. Eu já recebi várias propostas de ser pessoa jurídica ou abrir como MEI, enfim, porque, de novo, a incerteza, né, de contratar uma pessoa como CLT, o custo de você contratar uma pessoa como CLT, por exemplo, é muito alto, né? Um MEI, por exemplo, vou fazer uma conta bobinha, assim, que eu já vi acontecer. Ah, eu ganharia, tipo, R$ 5.000 como CLT, mas quando tira os descontos, aquele movimento todo, sobra 3, né? Que o governo leva metade ali do teu salário. Aí uma empresa vai lá e te oferece 10 como PJ. Você olha e você fala, cara, com 10 eu vou ganhar infinitamente mais no valor líquido ali, só que eu não vou ter alguns outros direitos garantidos. Para o empregado, muitas vezes, que está buscando dinheiro no curto prazo, ele fala, cara, é muito melhor pegar aqui pessoa jurídica do que eu ter uma CLT, né? Isso vai muito de cada pessoa. E para a empresa, ela acaba dando mais dinheiro líquido ali, mas ao mesmo tempo, né, se isentando de algumas responsabilidades, de alguns riscos. Então, esse movimento ele já acontece há bastante tempo, né? Algumas áreas mais fortes, né? Como você falou, no jornalismo, no jurídico, né? Na própria área de consultoria de RH, segurança do trabalho, algumas áreas já acontecem há muito mais tempo, mas tem sido uma tendência, né? O chamado trabalho freelancer, por exemplo, né? Você faz um freelancer ali, resolve uma questão, entrega um resultado e a empresa se livra de vínculos de outras questões. Então, isso também tem acontecido bastante. A gente só precisa ficar muito atento, tá? Dos riscos desse movimento. Eu, particularmente, não achei ainda algo que fosse interessante, mas isso vai muito de momento de vida que cada um está vivendo, né? O tiro de curto prazo, às vezes, pode ser uma questão de juntar dinheiro rápido ali, mas tem algumas incertezas dentro desse cenário, tá? Bom, tem perguntas já aqui, mas daqui a pouquinho, deixa só eu fechar essa parte aqui com a Edileuza. A gente está falando desses impactos. Uma outra coisa que vem acontecendo muito é insegurança no trabalho presencial. O problema é que nem todas as funções podem ser feitas de casa, né? E diversos serviços dependem do trabalho presencial. Mas aí vem aquele medo do trabalhador. Por exemplo, a gente está aí no meio de uma terceira onda. E aí eu não sinto segurança em ir para o meu local de trabalho, porque daqui a pouco, quando eu estou lá, me deparo com colegas que estão contaminados. Ah, fulano foi afastado ontem porque foi diagnosticado com Covid, e aí você fica. Então, essa insegurança, como é que você vê esse medo de muita gente com o trabalho presencial? Primeiro ponto é a gente reconhecer que não só tem um medo, Jane, mas como tem pânico, tem desespero, tem gente que congela mesmo, tem gente que não sai de casa e tem muita gente que julga isso como frescura. Ah, é frescura porque você já está vacinado. Não é, gente. Cada um sabe a dor que tem, de novo, tá? Cada um sabe aquilo que te afeta e cada um sabe, inclusive, as perdas que já teve nesse caminho que justificam, talvez, esse medo. E fora isso, o cenário que vai encontrar. Existem empresas que estão preparadas sim, né? Que tem todos os protocolos, que tem todos os cuidados. Logicamente que ninguém é 100%, mas que tem uma condição que te dá uma segurança maior, e tem empresas que não te dão essa condição, que infelizmente também não estão preparadas para lidar com o cenário.
Mas não se trata só da empresa, você tem o translado da minha casa até chegar no local de trabalho, tem uma série de elementos, tá, gente? Então a gente sabe que isso acontece, tá? Eu tive casos de empregados numa outra empresa que travaram mesmo, que surtaram, assim, que foi para psicólogo, porque não conseguia lidar com isso. Eu acho que o primeiro ponto é a gente precisa falar sobre. Por quê? Porque boa parte do medo, não só de pandemia, mas de qualquer coisa na nossa vida, está associada à falta de informação, falta de clareza. Vamos lembrar lá no começo da pandemia. Nossa, eu vou pegar Covid porque o cachorro respirou, né? As pessoas criaram É, tantas coisas, tantas figuras ali, né? E que elas surtavam, e que elas criaram receitas mirabolantes para resolver a questão do vírus, né? E hoje a gente tem muito mais informação, hoje a gente tem vacina, que também não é 100% eficaz, mas que ela já diminui o nosso risco. Então, é se vacinar realmente, né? Seguir as medidas que a gente tem ali. Eu brinco que na escola a gente já fazia reforço, né, de matérias, enfim, no dia a dia a gente tem que fazer reforço de vacina também. Então, é se prevenir, mas é conversar sobre isso, sabe, Jane? É acolher esse medo, é entender esse medo, é conversar, é negociar, mas sabendo que cada um tem o seu limite. A empresa tem um limite até onde ela vai também, e você, enquanto pessoa, tem o seu limite. Então, vocês precisam falar sobre isso para entender até que ponto isso é negociável. Por quê? Nesse contexto atual, né, que é outro movimento que está acontecendo, tá, gente? Tem muita gente se recusando a tomar vacina, por exemplo, né? Que é um direito individual de cada um. Eu, particularmente, acho que todo mundo tem que tomar, porque são as melhores medidas que a gente tem. Mas é um direito individual de cada um. Só que isso tem consequências. A partir do momento que eu não tomo, por exemplo, tem muitas empresas que estão demitindo essas pessoas. Por quê? Porque você está expondo outras pessoas ao risco, né? Então, eu preciso falar sobre isso e saber se estou disposto ou não, né, a aceitar esse risco, que é um risco de eu perder o emprego, inclusive, né? A partir do momento que eu não vou trabalhar e eu não tenho nenhuma condição dentro das agravantes que se tem, né, as pessoas gestantes ou com comorbidades ou grupo de risco, enfim, eu simplesmente não vou e eu não converso isso com a empresa, eu também estou sujeito a um risco ali. Então, eu penso que o principal era, movimento, Jane, é a gente falar sobre isso, a gente conversar, a gente expandir, a gente conhecer, a gente não ficar leigo diante de tudo isso, né? Para que a gente também não tenha um medo imputado pela fake news. A história era lá do tomei vacina justamente vira jacaré, sabe? É, Esse é um cuidado era que a gente tem que justamente ter. isso, Edileuza. Desculpe eu já te cortar aí, que eu Uhum, queria saber de você, porque a gente vê muitas questões de pessoas que têm medo da vacina, ou que viu alguém tomar e que passou mal, e tem pessoas que, eu tenho uma condição de saúde tal, e aí uhum. vive na luta para tentar, toma vacina, não toma. E tem muita gente esbarrando na questão medo do possível efeito colateral da vacina. E se eu perder minha vida? Aí, tanto que tem gente, eu já ouvi de algumas pessoas, pelo menos umas 3 pessoas eu já ouvi assim: eu prefiro perder o emprego do que perder a vida. E aí? E são escolhas individuais. Acho que o primeiro ponto é esse, né? A pessoa precisa ter essa consciência de que, gente, tomar a vacina é uma escolha que tem uma consequência. Não tomar é uma escolha também que também tem uma consequência. Muito. Se eu não tomo, eu posso morrer. Se eu tomo, eu posso morrer. Então, assim, eu tenho uma certeza ali, né? A questão é, que consequência estou a fim de enfrentar? Que E é consequência estou a fim de enfrentar? interessante, Até onde eu posso, entende? o médico me explicava o seguinte: ele dizia, olha, a gente sabe as vacinas, por exemplo, tem gente com essa questão do medo da trombose. Inclusive, aconteceu comigo, porque eu entrei Uhum, no risco da trombose desde a Covid que eu tive há um ano. Aí vinha o medo. Eu, inicialmente, por exemplo, medo de tomar vacina. Gente, se eu já tenho um risco que está em X%, e se eu tomar e piorar? Aí um médico me disse o seguinte: Jane, você tem que ver o seguinte, olha, se hoje você tem um risco de trombose, e tem medo de tomar vacina e isso piorar. Sabia que se você pegar a Covid de novo, esse risco é 20 vezes maior do que você tomar vacina? uhum. Com a vacina tem um risco? Tem, mas ele vai ser bem menor do que você pegar a Covid de novo. Então, é uma questão de você colocar isso na mente, poxa, porque você fica assim, eu tenho que fazer uma escolha, você não pode ficar parado, não pode ficar inerte, né? Mas você percebe que volta na questão do esclarecimento. Por exemplo, eu não sou a melhor pessoa para falar de pandemia em si, tá? De Aham. riscos, enfim, tá? Mas é o quanto que a gente busca esse esclarecimento, esse entendimento de fontes diferentes, de fontes confiáveis, porque de fato a gente tem muita história falsa por trás de tudo isso que a gente às vezes fica alimentando, né? Enfim, tomando uma série de coisas. Então, quanto mais você busca esse esclarecimento, mais você tem consciência da decisão que você vai tomar, porque só você pode tomar essa decisão. Isso é um cuidado. E ela precisa ser muito consciente. Então, a dica que eu daria dentro desse contexto é esclarecimento. A gente precisa estudar, a gente precisa ter informação, a gente precisa buscar informação no lugar correto. Não é no WhatsApp ali, não, tá, gente? É nos sites oficiais, né? É buscar informações diferentes e buscar realmente, olha, eu vou procurar um médico aqui para me dar melhor informação. Olhando o meu caso, porque um outro cuidado é que as pessoas generalizam como todo mundo. Ah, alguém morreu
por isso, tá, mas qual era a condição daquela pessoa específica? Talvez seja diferente da sua condição. Então, é buscar informação, tá, gente? É buscar o esclarecimento, que é o melhor caminho nesse contexto, tá? Bom, tem pesquisas que apontam que Sim. com essa crise no mercado de trabalho, né, provocada aí pela pandemia, as mulheres foram mais afetadas. Como é que a consultora de carreira vê isso? Realmente as mulheres foram mais afetadas? Eu posso trazer alguns elementos, tá, Jane? E, de novo, eu trago, assim, não contextualizando a pandemia especificamente, mas as várias crises que a gente vem passando ao longo dos anos, tá? A entrada da mulher no mercado de trabalho, muitas vezes, ela já entra por um movimento forçado, né? Ou seja, aquelas empresas que muitas vezes, inclusive, tá, falam da história de cotas, né? De entra ali meio que sob pressão, porque a diretoria mandou, e uma série de movimentos, né? Não só mulheres, pessoas com deficiência e os outros grupos minoritários, né? E na hora de um cenário de crise, na hora de um cenário de corte, eles olham para esses grupos que muitas vezes não são bem aceitos ali naquele local e é o primeiro a fazer o corte. Isso é um fato que acontece, sim, tá? Assim como já a mulher já é prejudicada ao longo dos anos na questão da gestação. Existem várias pesquisas que mostram, né, que a maioria das mulheres, quando voltam do período gestacional, são desligadas em menos de um ano. Você vai juntando esses fatores, entende? Você vai juntando esses Uhum. movimentos, né? Existem ainda os mitos do mercado de trabalho, que a mulher produz menos do que o homem. Não sei se vocês viram a polêmica do metrô, que saiu essa semana, né? Que associaram o acidente do metrô à presença feminina. Em alguns países, inclusive, existem crenças enraizadas mesmo, de que mulher dá azar. Não sei se vocês já estudaram sobre isso. Mas tem crença de que mulher, em certos tipos de serviço, dá azar, literalmente falando. Então, a gente já vem sofrendo com esses movimentos há muitos anos, há muito tempo, antes mesmo da pandemia. A questão é que, na pandemia, como muitas empresas fizeram linha de corte, né, precisaram reduzir, enfim, normalmente ele reduz naquilo que, na crença dele, eu estou falando crença, gente, porque são coisas que eles acreditam, mas não quer dizer que sejam reais, tá? Na crença dele é onde é mais fácil. É a mão de obra que produz menos na cabeça de muitos líderes, tem a mão de obra que é mais fraca do ponto de vista físico, olha, entre manter um homem que tem mais poder de força e uma mulher, eu tiro a mulher e eu mantenho o homem ali, é a que é mais custosa, porque às vezes tem uma necessidade de ausentar em função de um filho, de um cuidado, embora já tem pesquisas que mostram o contrário, tá, gente? Isso é mito. São crenças que tem no mercado de trabalho, e com isso a mulher acaba sendo afetada dentro desse contexto, né? Então, sim, não só a mulher, mas outros grupos foram afetados nesse movimento, né? E aí, de novo, o que eu consigo fazer com essa informação? Né? Eu consigo, sabendo que tudo isso existe, como é que eu me preparo ainda mais? Como é que eu busco mais contatos? Como é que eu busco mais rede? Como é que eu expando, né, para que as pessoas me conheçam cada vez mais, para eu ter mais possibilidade de acesso a essas oportunidades, tá? Bom, vamos partir para as dicas, porque senão eu tenho muita coisa para perguntar aqui do mercado de trabalho, eu tinha muitas abordagens a fazer. Mandar um abraço aqui, é Shelley de Michele. Eu lembrei de Selmo de Michele também. Beijo para você, Shelley. Tem ainda, deixa eu ver mais, Jane. A Elizabeth, o que não fazer na entrevista online? A Elizabeth já vai direto. Quase a mesma coisa da presencial, tá, gente? Os erros da online são muito parecidos com a entrevista Só um presencial. Só pouquinho, que a online. Edilene. Oi, Nosso claro. sinal aqui, pelo menos onde eu estou, o tempo não está legal. Então, o nosso sinal de internet está indo e voltando. Deu uma quedazinha, mas voltou rápido. Então, repetindo a pergunta para você poder responder aí. O que não fazer na entrevista online? Pergunta da Elizabeth. Perfeito. Então, os erros da entrevista online são muito parecidos com a do presencial, né? O primeiro ponto é que, assim, quando a gente fala de uma entrevista online, tá? Você tem recursos limitados. Então, imagina que é o meu enquadramento, tá? É meu rosto aqui, um pedacinho do meu corpo e, eventualmente, um pedacinho da minha mão. Então, na entrevista online, você garante um bom enquadramento para que aquela pessoa que está de frente contigo ali, ela consiga sentir que você está conversando com ela. Tá? Então, olhar a câmera, olhar a iluminação. Exemplo, se fosse uma entrevista online aqui já está escuro para mim, tá? Começou a ficar finalzinho de tarde, está começando a ficar escuro. Olhar a iluminação, testar os seus equipamentos. Eu estou aqui, eu estou com meu fone, estou com o fone reserva aqui do lado. Eu estou com o computador aqui, mas eu estou com o celular conectado. Porque se cair a internet de um lado, eu entro no outro, porque isso acontece, tá? É você testar os recursos antes. Então, você se preparar, se é o Teams, se é o Zoom, depende da plataforma, entra antes e testa. Testa com um colega um outro link similar, porque tem muita gente que perde a entrevista porque não consegue se conectar na entrevista. Simplesmente não consegue entrar, não consegue falar, não consegue abrir a câmera, né? Não consegue fazer esse movimento. Então, o online ele tem essa particularidade, né? Paralelo a isso, né? Tem muita gente que faz entrevista de câmera fechada mesmo, porque acha que não precisa abrir. Gente,
Nós somos visuais, a gente consome aquilo que a gente está vendo e ouvindo ali. Se eu tiro um recurso que é o visual, eu só sobra uma parte do recurso, que é a fala. E se eu já não sou bom orador, enfim, aí eu estou totalmente prejudicado, né? Então eu preciso trabalhar esses elementos de postura, de comunicação, de saber que o online ele é diferente do presencial, que tem ali pequenas emoções que você consegue perceber mais facilmente pelo contexto do corpo inteiro, né, do candidato. Fora isso, o restante dos principais erros, eles são similares ao presencial, tá, gente? Eu não vim preparado, eu não ter uma boa energia, uma boa sinergia, uma boa comunicação nesse movimento, né? Eu não fazer uma leitura rápida de quem está conversando com você. Exemplo aqui, ó, acabei de acender a luz, tá vendo? Percebe o clarão que vai ficando, vai mudando aqui o aspecto, né? Eu não tenho uma leitura rápida da Jane, que está aqui conversando comigo, ó, eu já vou sentindo a Jane, se ela está confortável ou não, se a entrevista está fluindo nesse movimento. Então, mas o que muda do online especificamente são as questões tecnológicas. E a dinâmica, e um ponto importante, a dinâmica de grupo do online, gente, não é igual ao presencial. Você realmente, normalmente, tem um tempo menor, tem uma interação menor, tem mais dificuldade de comunicação, então trabalhar a comunicação, ela é extremamente importante. E quando eu falo comunicação, eu não me refiro só à oratória, eu estou falando, inclusive, de etiqueta. Vou pegar um exemplo, tá? Que não é o caso que só tem eu e a Jane conversando. Mas imagina que fosse uma dinâmica de grupo que tem 6 pessoas aqui. Existe hoje os recursos de levantar a mão para falar, né? Que é uma etiqueta virtual de você, quando você quer falar, você levanta a mão ali e as pessoas sabem. E acontece com muito candidato que corta o outro o tempo todo, igual a pegada Faustão que eu brinco, tá? Corta o outro o tempo todo ali na apresentação, enfim, isso já fica mal visto para ti. Porque significa que você não está sabendo usar a etiqueta virtual, vamos dizer assim, né? Coisa que no presencial provavelmente você ia fazer o quê? Você ia levantar a mão e dizer que você quer falar. Então, conhecer um pouco desses recursos, conhecer um pouco dessa estratégia, entender que a dinâmica do virtual é muito mais rápida do que o presencial, ela é muito mais fria do que o presencial, inclusive, faz parte desse movimento, faz parte desse preparo, tá? No caso, Edileuza, a apresentação do candidato. No presencial, vocês observam se o candidato, a roupa que ele está trajando, se está de boné, se está de brinquinho, se ele vem com a calça dobrada, se ele está de chinelo, enfim. No online, isso também é observado? Primeiro, eu agradeço que essa tendência está morrendo, tá, gente? Porque o que vai definir competência não é o que a gente veste, né? Então, eu fico muito feliz que muitas empresas já não estão olhando tanto para isso. Mas, lógico, às vezes traduz um pouco de algumas regras dentro das empresas, né? Só que no online, você, no máximo, você vai olhar isso aqui, ó. É busto para cima, né? E se é busto para Maquiagem cima, eu tenho que carregada. cuidar desse mínimo, né? Então, assim, as mulheres acabam pecando mais porque tem mais elementos para compor, né? Um acessório aqui, uma roupa, enfim, né? Então, assim, maquiagem, cabelo, enfim. Eu, particularmente, gente, não é o tipo de coisa que eu olho, tá? Porque eu acho que não é isso que agrega, tá? Mas sim, tem recrutador que olha a cor do batom que você tá usando, gente. Tem gente que olha se você tá de brinco. Eu vou compartilhar um negócio, gente, que eu vi numa empresa, tá? Eu vi isso acontecer. Eu vi um candidato participar de um processo de seleção e eu estava lá como uma consultora externa observando, né, os processos dessa empresa. E ele reprovou o rapaz, eu perguntei por quê. Aí o cara fez assim, é porque ele é pagodeiro. Eu disse, como assim? Olha a corrente que ele usa. Olha o nível de preconceito, olha o nível de julgamento. E aí, de novo, eu vou na linha do faça a pergunta certa. Se eu não consigo mudar isso nessa empresa, o que, que eu preciso fazer? Ficar atento, porque eu sei que empresas, tem muitas empresas, gente, que infelizmente, né, empresa que eu chamo assim de totalmente picareta, assim, enfim, né? Que faz esse tipo de coisa, que julga pela roupa que você está vestindo, que julga pela maquiagem que você está usando, que julga pelo cabelo que você tem, que julga pelo brinco que você usa. Então, na dúvida, eu tenho que tomar cuidado com esses elementos. Não estou dizendo que a gente não tem que ser quem a gente é. Estou dizendo que minimamente, assim, deixa eu ver se eu estou exagerando. Deixa eu ver se tem algo que não é necessário naquele momento ali, algo que talvez esteja demais, né? Como é que eu faço essa leitura rápida? Qual é a cultura dessa empresa? Hoje existem empresas que são declaradas, por exemplo, empresas evangélicas, né? E que não permitem certo tipo de coisas dentro das suas empresas, né? E tem empresas que são declaradas empresas LGBT, tem empresas que cada empresa se declara de um jeito diferente. E aí eu preciso entender assim, que cultura prevalece naquela empresa para ver se aquilo que eu estou carregando comigo está alinhado com aquela cultura. Né, tá alinhado com aquele movimento. Por exemplo, se eu vou para uma entrevista de uma empresa que trabalha literalmente, né, com a questão de beleza, de imagem, eu já sei que imagem vai pesar mais. Eu já sei que eles vão olhar com um olhar um pouco diferente, né? E aí, infelizmente, é nesse olhar diferente que tem muita empresa que comete atrocidades, tá, gente? Isso acontece, eu falo porque eu conheço gente que eu acho um absurdo, assim, vou pegar um contexto que não tem nada a ver com esse aqui, viu, Jane? Mas é porque eu vi isso acontecer também. Eu pedi para um colega olhar um currículo, só para saber a opinião dele sobre um currículo. E ele me devolveu dizendo o seguinte, olha, se essa pessoa não colocou a idade no currículo, ela está escondendo alguma coisa. Eu falei, gente, que absurdo.
é o olhar daquela pessoa, e é uma pessoa que faz seleção, é uma pessoa que recruta. Então, na cabeça dela, se tu não colocou a idade, você está escondendo alguma coisa, sendo que o mercado como um todo está dizendo, não coloque idade, porque isso não é um dado relevante. E as pessoas podem te discriminar em função da sua idade, inclusive. Então, não tem receita de bolo. Cada recrutador olha algo diferente. Eu sempre digo assim, na dúvida, né? Na dúvida, evite os excessos. Por exemplo, quando eu vou para uma entrevista, alguma coisa assim, se eu for usar uma camisa, por exemplo, sem manga, como essa que eu tô aqui, eu tenho cuidado da frente ser fechada. Para quê? Para não aparecer os seios, para não mostrar o que não deveria mostrar, né? Para não parecer muita sensualidade durante o processo de seleção. Né? Então, eu tomo cuidado. Significa que eu não posso usar uma camisa mais aberta? Não, mas eu, pessoalmente, tomo cuidado. Por quê? Porque o outro pode julgar aquilo dali como inapropriado. Então, eu prefiro pecar, assim, no sentido de usar menos esses recursos, né, do que exagerar. Eu prefiro, por exemplo, se eu for usar um brinco, eu boto um brinco menorzinho do que usar um que chame muita atenção, que pode até me atrapalhar na hora ali no movimento, alguma coisa do tipo, né? Então, tem vários elementos, mas eu sempre digo assim, trazer um pouco desse bom senso, de fazer esse filtro de para que empresa eu estou indo, que tipo de cultura ela tem, que movimento é esse, né? Que está aqui do outro lado. Para eu poder fazer esse movimento de equilíbrio, tá? Mas, olha, gente, acontece cada coisa bizarra que vocês não têm ideia, tá, gente? Eu falo que eu vou lançar um livro chamado As Histórias que eu não contei da seleção, tá? A gente fica até indignado, viu, Jane? Mas acontece. Eu sei que Acontece você coisa fica assim querendo absurda, falar. tá? Se eu pudesse contar tudo que eu já vi na vida, a gente, por me bater aqui depois. Olha, mandar um abraço aqui para o José Antônio Souza, de Dias Dávila. Vamos embora mais eu, Jane, como sempre, um passo na frente. Um abraço, menina. Valeu, Zé. Esse é o cover de Bel Marques, o sósia aí de Bel. Ele está dizendo, Jane, tem uma saída, o não já temos. Não entendi, vamos lá. Jane, tem uma saída. O não já temos. O sim estamos precisando ouvir. Achar saída. O fica em casa resolve a contaminação. E como podemos trocar a vida no ir e vir? Né? Talvez eu não esteja fazendo a interpretação direito, mas você conseguiu entender, Dileuza, aí o que ele está Só comentando? um pedaço, mas uma coisa que eu sempre falo, gente, o não é uma certeza, a gente já tem, né, quando a gente vai procurar emprego. Então, uma hora é buscar o sim. Para buscar o sim, a gente precisa expandir o pensamento, realmente, a gente precisa criar formas diferentes Ou para não, fazer, né? é Eu acho verdade. eu não é certeza, cara. Eu sempre falo assim, cara, eu não já tenho, mas eu vou pedir, vai que vem um sim, né? Nesse vai que vem, de repente tem alguma coisa ali que dá lucro, né? Então vamos continuar tentando. Eu acho que o principal é a gente não desistir, gente. Pode demorar, pode demorar. Tem gente que demora 3 anos, Jane, 4 anos buscando emprego, mas uma hora acontece, sabe? Uma hora a gente se reinventa nesse movimento. O importante é a gente não desistir de buscar. É a gente realmente se reinventar o tempo todo, sabe? Ele ainda fala, a Elizabeth Sena dizendo a questão é ter a informação correta, com certeza. A Shelly, ela está dizendo, já passei por isso, Edileuza, eu tenho cabelo curto, não gosto de maquiagem. Deixa eu ver aqui mais. E falaram que eu poderia colocar um mega e usar maquiagem. Eu já vi, Jane, numa outra empresa também, que eu passei por isso, né? Um colega de trabalho que o líder dele disse que ele tinha que cortar o cabelo, porque ele não aceitava empregado que tinha cabelo grande. Acredita nisso? Aí você imagina esse mesmo líder fazendo processo de seleção. Ele corta todo mundo da entrevista. Tem o cabelo um pouquinho maior, ele corta. Por quê? São preconceitos, gente, são vieses, são crenças, são coisas que as pessoas carregam ao longo da sua vida e levam, infelizmente, essas pessoas, às vezes, numa posição de recrutador, numa posição de liderança, numa posição da pessoa que decide, infelizmente, acontece tipo de coisas como essa, né? E aí, de novo, já é um sinal de que não é um lugar para eu estar, sabe? Não é empresa para eu entrar, porque ela não vai me aceitar do jeito que eu sou. Então, são alguns sinais que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? A Cláudia está dizendo, buscar oportunidade é fato. Eu estava num curso técnico e ao buscar as vagas de estágio, percebi que a maioria delas exigiam a graduação. Então, eu troquei o curso técnico pela graduação da mesma área e assim estou me candidatando para mais vagas. É preciso estar atento e ver o que podemos fazer dentro do que escolhemos que possa agregar. Ela falou algo interessante, porque antes as pessoas diziam assim: olha, para o mercado de trabalho, é melhor você fazer logo o técnico e depois, porque você se insere mais rápido no mercado de trabalho e com o dinheiro do técnico você paga a sua graduação na faculdade. Então, isso está se invertendo pelo que a Cláudia está falando? Isso depende muito do segmento, viu, Jane? Que cada segmento se comporta de um jeito diferente. Por exemplo, qual é o boom que a gente teve recente, né? As grandes multinacionais lançaram seus programas de trainee. Trainee virou uma moda em muitas empresas, tá? Então é trainee para tudo que você imaginar na vida, né? Que para algumas empresas sérias, ok, é um programa bacana, para muitas é uma forma de baratear a mão de obra, tá?
E aí, com esse boom, então começa a aumentar o número de vagas de pessoas que têm nível superior. Então, aumenta a quantidade de oferta no mercado de trabalho. Mas isso é relativo para cada segmento. Tem segmentos mais especializados, por exemplo, que ainda buscam muito mais a formação técnica do que o superior, né? O superior, ele acaba tendo algumas vantagens em alguns segmentos, tá? Então, não é uma regra, não. Tem um movimento aí muito misto, a depender do tipo de negócio que você está inserido, tá? Bom, nesse período de pandemia, quais seriam as dicas que você daria para quem está fora do mercado de trabalho, que está mais em casa, já bateu em várias portas e nada consegue, está aí já desesperado ou desesperado? Jane, eu não sei mais o que fazer. O que é que você diria agora para quem está desempregado? Vou tentar fazer um resumo de 5 minutos no máximo, porque são muitas coisas, gente. Não é uma matemática 1 mais 1 dá 2, tá? Ter um bom currículo, e um bom currículo não se resume ao currículo escrito, o papel bem escrito, que primeiro tem que ser bem escrito, tá? Tem que estar bem alinhado e vender realmente suas boas competências. É você ter uma boa história. O que é que você construiu até aqui que te trouxe uma boa história? Se não, o que é que você já começa a pensar assim, tá? Como é que eu vou construir essa história daqui para frente, tá? Continuar mandando os currículos, continuar buscando com as oportunidades de CLT fixas que estão acontecendo, ou seja, eu não paro isso, eu continuo fazendo esse movimento, mas enquanto esse movimento não vem, enquanto essa entrevista não aparece, enquanto não acontece, é que outras competências eu tenho que eu posso gerar renda. Eu sei fazer um bolo, eu sei fazer um. O rapaz que está trabalhando comigo aqui na minha casa como pedreiro é super qualificado, cara, mas está fazendo trabalho de pedreiro para não ficar parado, para desenvolver uma forma de ter uma rentabilidade ali dentro, né? Então, que outras habilidades eu tenho que eu possa desenvolver, fazer uma unha, fazer um cabelo, aprender a fazer uma sobrancelha, porque de repente aquilo pode virar inclusive um negócio, né? Mas que outra habilidade eu tenho que eu possa começar a fazer esse movimento, né? É fazer um trabalho voluntário, porque de repente o que me falta é experiência, por exemplo, né? Eu posso fazer um trabalho voluntário como forma de adquirir novas experiências, novas competências. Os grupos de WhatsApp, os grupos de Telegram, os diversos grupos que a gente participa, gente, é um excelente movimento para a gente ser visto também, para a gente ser percebido. E tem muita gente que fica ali como espião, só observando, né? Como é que eu gero conteúdo ali, como é que eu interajo com as pessoas, como é que eu conheço pessoas ali também. Quando eu vier para um treinamento online, por exemplo, né? Um evento online, como é que eu interajo com as pessoas, porque, de novo, contato é ouro. Contato é ouro. E tem uma frase que eu sempre falei desde o começo da minha carreira: quem não é visto não é lembrado. Só que agora a gente precisa reinventar o jeito de ser visto. Porque não é mais como era antigamente. Agora eu tenho mais dificuldade de ser percebido num movimento online, por exemplo, né? Mas eu preciso continuar fazendo esse movimento. E eu brinco, Jane, que eu comecei com o LinkedIn ali com 10, 20 pessoas, hoje tem 22 mil seguidores lá no LinkedIn, né? Um movimento de longo prazo, porque carreira é investimento de longo prazo, tá, gente? Carreira não é investimento de curto prazo. Você dá um tiro agora para daqui a um tempo você colher aquilo. Então, como é que eu faço esse movimento? Como é que eu organizo uma boa agenda? A gente não tem o hábito de trabalhar com agenda, com metas, com prazos, com datas. Como é que eu organizo uma agenda para entre o tempo que eu estou buscando emprego, o tempo que eu estou estudando, o tempo que eu estou conhecendo pessoas, estruturar formas de conhecer novas pessoas nesse movimento? Então, eu estou trazendo alguns aqui, mas quando eu faço mentoria de carreira, por exemplo, né, geralmente a gente cria um plano para aquele indivíduo, né? Que eu brinco assim, de pirona não funciona para todo mundo, tá? Dica de carreira também não. Dica de carreira eu brinco assim, cada pessoa tem uma história, tem uma jornada. Então, se eu for dizer que funciona para todo mundo, eu também estou iludindo as pessoas, né? Porque cada um tem a sua jornada ali. Mas eu estou falando daquilo que é básico, que é primário, né? Que é começo de organização, de estrutura. Se você tiver possibilidade, busque um mentor, busque alguém que possa sentar, olhar, assim como o médico olha o caso daquele paciente, né? E olha, traz uma tratativa para aquele problema ali, alguém que possa te ajudar na sua carreira individualmente, né? Fora isso, consuma os conteúdos gratuitos. Gente, tem muita coisa boa de graça na internet, gente, muita coisa boa. Então, e acima de tudo, nesse movimento como um todo, busque se conhecer, porque muitas vezes a gente não se conhece, a gente não conhece as nossas fortalezas, nossas oportunidades, né? Então, fazer esse processo de autoconhecimento vai te ajudar a se fortalecer mais ainda e saber de fato, poxa, é nisso aqui que eu tô pecando. É nisso aqui que eu tenho mais oportunidade que eu não tô fazendo essa conexão correta, tá? Não sei se eu falei rápido aqui, já estou cuidando com o tempo aqui, mas tem Tá alguns elementos que eu tranquilo. acredito muito, sabe, dentro desse exercício, tá? E, gente, uma dica que eu vou falar assim, a gente não gosta de preencher formulário online, a gente não gosta de plataforma, tem algumas plataformas que estão bem chatas, tá, gente? Chata de preencher formulário, mas a gente vai precisar delas, porque as empresas estão adotando esses modelos. E aí, de novo, zona de preocupação ou de influência. Não está na minha mão escolher qual plataforma a empresa vai escolher para recrutar. Agora está na minha mão saber preencher, saber fazer um bom cadastro, saber fazer realmente uma boa inclusão ali e me candidatar para aquelas vagas, tá? Então, realmente a gente gastar energia para fazer esse movimento. Pode ser que dê certo, pode ser que não. O não eu já tenho. Eu vou correr atrás do sim. E eu vou Bom, tentar fazer minimamente o máximo para chegar lá, tá? antes de ir para as perguntas que estão fazendo aqui na live, pegando, você falou aí de currículo, por exemplo,
Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem nos currículos e que a gente deve evitar? Vou falar do que mais prejudica, talvez, tá? Porque esse é um que prejudica bastante. É colocar o cargo sem explicar o que fazia. Exemplo, eu sou auxiliar de produção. Tá, mas auxiliar de produção, gente, cada empresa faz uma atividade diferente. Você precisa explicar como auxiliar de produção o que que você faz, né? Eu sou assistente administrativo. Tem assistente administrativo que fatura, tem assistente administrativo que faz um trabalho mais comercial. O que que você fazia? Então, além de colocar o cargo, você explorar ao máximo as atividades que você fazia e, acima de tudo, as entregas que você teve diferenciadas, porque é o diferencial, né? Imagina, vai vir 20 currículos iguaizinho, com coisas parecidas, mas o que que você fez diferente, né? Um outro erro muito comum que as pessoas colocam ali dentro do currículo também é de não explicar o que que ela está buscando, né? Quando a gente fala de objetivo, objetivo não é nome de cargo. Tem gente que bota assim, meu objetivo é ser analista. Analista é nome de um cargo. Se você coloca isso, na hora de um filtro, você pode ser eliminado, porque o meu cargo talvez seja assistente, mas que eu pago mais do que um analista. Só que como você estabelecer um cargo, isso pode te desclassificar. Então, coloca ali quais são as áreas que você está buscando, ó, áreas administrativas, áreas financeiras, a menos que você realmente já tenha muito claro que você só quer aquele cargo para cima. Mas isso é um tiro no pé, tá? Isso é um cuidado que a gente tem que ter, tá? Você colocar um currículo polido demais, gente, lembre-se que o recrutador é um ser humano que também tem preguiça, às vezes, de ler aquele negócio grandão. Tem gente que bota 7 páginas de currículo, viu, gente? 7 páginas, gente, é quase uma autobiografia. Currículo, gente, não é a vida inteira que a gente conta, não, gente. É aquilo que o recrutador bate o olho, ele olha para o descritivo da vaga, por isso que é importante a gente pesquisar isso, né? E ele fala, tem ou não tem? Então, é trazer os principais elementos, os principais requisitos, os principais softwares que você trabalhou, né? Principais pontos que você fazia no dia a dia, né? Os nomes das empresas que você trabalhou, o período que você colocou. Então, as informações principais. 2 páginas de currículo tá saudável. Mais que 3, já começa a ficar um negócio assim, cara, vão achar que você é prolixo. Vão achar que você está sendo só a famosa encheção de linguiça ali, sabe? Vai colocando para dizer que tem volume. Não agrega muito valor. Tem que ser assertivo, tem que ser direto ao ponto ali, tá? Olha aí, O que mais? pronto. Dicas importantes, porque na hora do currículo ainda tem gente. Uma outra dúvida, eu particularmente eu fico em dúvida com isso, é o currículo. As pessoas, muita gente começa pelo cargo atual e até chegar aos últimos cargos, os primeiros lá atrás, e agora eu troquei tudo. Uhum. A Outros não, sequência, né? tem na sequência certinha, Isso. cronológica. Vou Qual falar em 1 minuto, anota aí, ó. Sequência de um currículo bacana e simples, tá, gente? Simples, não precisa exagerar demais, não. Seu nome em destaque, o seu endereço ali. Endereço reprova, viu, gente? Fiquem atentos a isso. As empresas geralmente contratam quem está no entorno ali, endereço reprova. Infelizmente, estou dizendo que é certo nem errado, tá? vai O ter que colocar? endereço, né? Os seus contatos, e contato também reprova. Tem muita empresa que vai assim, a vaga é para camaçaria, a pessoa está com o telefone 011, 075. As empresas ficam ligadas achando que a gente quer de fora. Então, tem gente que, infelizmente, não passa por causa desse filtro, tá? Tô falando aqui o que acontece, tô dizendo que é certo, tá, gente? Colocar o seu telefone de contato, mais de um telefone de contato, coloca um e-mail ali, um e-mail profissional também, o seu objetivo, ou seja, o que é que eu estou buscando, né? Se possível, um resumo, 5 linhas no máximo, tá? Um resumo daquele currículo, porque tem currículos que são grandes, né? Faz um resumo para bater o olho, opa, agora esse aqui eu quero ler o restante, esse aqui já me chama atenção. Fez esse resumo, você vai colocar ali, né? A tua escolaridade, aí tem recrutador que coloca em ordem diferente, tá? Mas a sua escolaridade também começando da maior para menor, então graduação, né, curso técnico, segundo grau, enfim. Escolaridade você vai colocar logo em seguida também as empresas em que você atuou, colocando da mais recente experiência para a mais antiga experiência. Eu tive 20 experiências, eu coloco todas? Não. Aí tem modelos de currículo. Você pode fazer um resumão de tudo que você sabe fazer na vida e depois só colocar o nome das empresas, tá? Ou você pode colocar só aquelas principais. O que que eu defino como principal? É a mais recente, a mais antiga? Não, é aquela que teve mais relevância. De preferência que você passou mais tempo ou aquela que você teve mais contribuição, porque tempo não significa também relevância, tá? Então, é como é que você equilibra isso. Normalmente, 5 empresas, né, com tempo maior e com mais entrega, ou seja, aquela que você viveu mais coisa, mais experiência, ou aquela que está mais conectada com a vaga que você está buscando. Isso também é importante. Tem gente que teve várias carreiras ao longo da vida. No meu caso aqui, hoje eu tenho um currículo para a área de recursos humanos e um currículo generalista, que é aquele que vai para tudo. Então, quando eu quero mandar para uma vaga específica de RH, eu mando um currículo específico de RH. Quando é uma vaga que eu não sei exatamente, não tenho muita clareza, eu faço aquele que é mais generalista. Então, ter 2 currículos, gente, também é importante. Para você saber mais ou menos como é que você vai direcionar para cada oportunidade que você tem, tá? Olha aí, dicas Eu vou dar um maravilhosas. geralzinho. E no final os cursos, tá, gente? Um ponto importante. Tem muita gente que tem um curso no currículo, uma carreira de 20 anos. Isso é um sinal de que eu não estou me atualizando.
Então, como é que eu mostro também que eu estou atualizado, que eu estou buscando informação, que eu estou me qualificando, além daquilo que a empresa faz no dia a dia. Então, coloca os cursos também, porque isso mostra que você está buscando, né, um portfólio novo ali se atualizar no dia a dia, tá? Mas não, alguém até colocou aqui, é bom colocar todos os cursos? Não, né, gente? Se eu for colocar todos, tem 500 cursos no meu currículo. Não dá. Você vai colocar aqueles que têm mais relevância para a vaga ou aqueles que têm mais impacto, mais peso sobre a sua qualificação profissional. Exemplo, as formações, né? Aqueles cursos de maior carga horária, aqueles que tiveram mais, estão mais conectados com o novo cenário, enfim, aqueles que têm mais peso são mais relevantes, tá? 10 cursos, por exemplo, é um número bacana para você colocar. Ela ainda acrescentou mais, ela disse que devido a ter curso técnico, indicaram não colocar o técnico no currículo. Olha aí. Aí é uma outra história, tá, Jane? Aí, infelizmente, é um jogo político que rola no mercado de trabalho, que é o seguinte, gente, fica atento. De novo, tem empresas que reprovam, quanto mais você é qualificado, mais ela vai te reprovar. E por que isso? Geralmente são empresas de baixo salário, empresas que querem uma mão de obra pouco instruída, porque ela vai explorar muito mais essa mão de obra, né? Empresas que já passaram por um cenário de, pô, toda vez que eu trago uma pessoa de curso superior ou de mais escolaridade, essa pessoa fica pouco tempo e sai. Então tem uma questão aí que essas empresas vivem, tá? E sim, tem empresas que têm a crença de que se eu trouxer o fulano de tal que já é engenheiro, ele não vai ficar na empresa, ele vai sair. E só que isso acontece também, tá? Isso também acontece muito no mercado. As pessoas entram porque estão passando chuva, estão desempregadas, e depois de 6 meses ela acha uma coisa melhor e ela sai. Então tem caso, eu digo que eu fiz isso com o meu noivo, tá? Ele foi concorrer uma vaga, eu falei, tire o curso do currículo, tire a graduação, coloque só o técnico. Por quê? Porque acontece. Isso acontece. É regra? Não. De novo, tem que olhar o seu caso, a sua história como um todo, né? Se esse curso técnico que você tem está alinhado com o seu currículo, exemplo, eu tenho toda uma carreira ali em produção, em mecânica, e de repente eu trago um curso de enfermagem. Talvez não esteja conectado. Não quer dizer que eu tenho que tirar, mas talvez não faça sentido, talvez as pessoas olhem de um jeito diferente. Então, acontece isso? Acontece, Jane. Infelizmente, acontece. Tá? Tem outras empresas que são diferentes. Poxa, eu quero. Minha vaga é de operador de produção, mas ela é desejável que você tenha engenharia. Por quê? Porque vai agregar mais valor para o meu negócio. Porque vai agregar mais conhecimento. Isso é mentalidade entre empresas, às vezes, né, mais moderna, cabeça mais aberta, e empresa mais, infelizmente, ali arcaica ainda, pensamento antigo, tá? Mas é muito ampla essa discussão, tá? A gente passaria 1 hora falando dela. Daí a importância de ler um pouco mais, você analisar o perfil da empresa que É. você está se E por candidatando. isso, Jane, a importância de conhecer quem trabalha dentro das empresas. Quando você conhece quem trabalha lá dentro, você sabe o que é a cultura real. Porque cultura, gente, não é aquilo que está no papel, tá? No site das empresas, não. Cultura é aquilo que você vê acontecer no dia a dia, de fato, né? Então, conhecer gente traz essa sensação de, peraí, como é que rola realmente as coisas aqui nessa empresa? Aí você consegue ser mais estratégico, tá? Bom, o José Antônio está dizendo aqui, Jane, século XXI, nossa educação é deficiente. Então, qual seria a saída com a pandemia adversa no país, com número de analfabetismo enorme? Emprego para quem tem um nível de escolaridade baixo. E aí, como é que fica? Tá E na reduzindo cada vez pandemia, mais, né? Porque o que que acontece, né, gente? A tecnologia tá aí. Então, aquilo que é desumano, vamos dizer assim, que são os trabalhos operacionais, braçais, né, que desgastam, enfim, e que normalmente são ocupados por essas pessoas de menor escolaridade, esses empregos eles estão diminuindo cada vez mais. A tecnologia está vindo, está tomando espaço, tá? De novo, a gente tem que atuar na nossa zona de influência. O que está na minha influência? Correr atrás de estudar. Correr atrás de buscar. Ou eu vou estar cada vez mais sujeito a ter menos opções. Isso é um fato, tá? Isso está acontecendo, tá? Porque as empresas, até para serem certificadas nessas legislações, outras normas e tal, elas também têm um requisito que é ter pessoas que no mínimo segundo grau. Também tem isso, tá, gente? Não é só questão de querer ou não querer contratar, também tem requisitos por trás disso. Então, a gente precisa se qualificar, a gente precisa correr atrás. O cenário mundial econômico não está na minha mão nem da Jane, a gente não consegue dar uma resposta efetiva, mas para quem está assistindo, precisa correr atrás. Agora, falando de deficiência educacional especificamente, e para quem está em Camaçari, Camaçari a gente sabe, né, tem poucas opções ainda, é uma cidade enorme, mas que ainda tem poucas opções, poucos eventos que acontecem, poucos cursos, né? A gente tem uma opção limitada, né? Como é que eu faço para não me limitar somente ao que tenho aqui? É ir para um online, né? É ir para buscar, é sair da cidade muitas vezes. Eu fui fazer pós, eu fui estudar fora da cidade para tentar buscar um pouco mais. Eu fui fazer alguns cursos que não tinha na Bahia, eu fui estudar em São Paulo, fui correr atrás desse movimento. Por quê? Ou eu faço isso, ou eu vou fazer o famoso perdi o perfil, sabe? Tá desqualificado, porque alguém vai passar na minha frente e alguém vai ficar com aquela posição que poderia ser a minha. Então, como que eu faço um esforço um pouquinho a mais, sabe? Estudar é difícil? É difícil. Ir para Salvador às vezes é difícil? É difícil. Mas como é que a gente faz esse exercício pensando no que aquilo vai me trazer a longo prazo?
pensando no quanto que lá na frente essa conta vai fechar, essa conta ela vai me trazer algum tipo de retorno, né? Ler, por exemplo, Jane, é um hábito que a maioria das pessoas não tem. Elas leem um livro por ano quando lê. Eu leio, Jane, 30 livros por ano, quase morrendo aqui, mas leio. Por quê? Porque eu sei que é o meu diferencial. Porque eu sei que ler é 10% do meu desenvolvimento. De qualquer pessoa, a leitura é 10% apenas, né? O restante é quanto que a gente se expõe mesmo, quanto a gente pratica, né? E se eu não faço nem os 10% bem feito, dificilmente eu vou fazer o restante. Então, é o quanto que a gente se desafia, gente, a todo dia criar um hábito, é uma questão de hábito. Assim como a gente tem o hábito de escovar os dentes todos os dias, eu preciso criar o hábito de ler todos os dias, eu preciso criar o hábito de praticar um conhecimento novo, porque não basta só ter a teoria, eu tenho que ter a prática disso todos os dias, né? De exercitar uma competência nova todos os dias, porque o mercado está competitivo, gente. E ele só vai aumentar. E aí eu preciso aumentar essa massa, né, intelectual, essa massa, essa capacidade de produzir, de interagir e de me manter competitivo também nesse mercado, tá? Olha, tá muito gostosa essa live, o tema é interessante, mas a hora, gente, já vamos em mais de 1 hora e Voou. 20 minutos. Bom, rapidinho aqui, a Cláudia ela está perguntando se no currículo tem que tirar realmente a idade, é para não colocar realmente a idade? Eu vou te dizer o que eu faria no lugar de qualquer pessoa, e eu faço. Eu não coloco idade no meu currículo. Por quê? Apesar de ter essa controvérsia entre bota ou não coloca idade, em que momento a idade é uma vantagem? Se você vai concorrer à vaga de jovem aprendiz, por exemplo, coloca a sua idade, que ele vai bater o olho e vai saber que você está dentro do pré-requisito, até os 24 anos de idade ali. Então, isso chama atenção, você já é chamado mais fácil, tá? Todas as outras vagas, existem mais chances das pessoas não te chamarem por preconceito, exemplo, né? Se você está naquela faixa etária até os 40, vamos dizer assim, dentro da média da população, a interferência é menor. Mas tem muita empresa, passou dos 40, bate o olho no currículo, não chama. Então, se eu disser para você sim ou não, é relativo. Eu não coloco no meu. Não coloco, tá? E nunca coloquei. Por quê? Porque eu percebi mais um movimento discriminatório quando as pessoas olham idade e foto, tá? Olhou a foto, olhou a idade, tá velho para posição ou tá novo demais para posição. Exemplo, uma vaga gerencial, uma pessoa quando manda um currículo com 22, 23 anos de idade, por mais que ela tenha competência, tem gente que fala é novinho demais, tira. Nem olha o restante. Tem gente que para vagas operacionais que requer um esforço físico maior, olha uma pessoa que tem 40 anos, por mais que ela esteja mais saudável que eu e mais condições de trabalho do que eu, olha e fala, não, tá velho demais, tira. Então, na dúvida, a minha orientação é não colocar, tá? Mas isso é muito relativo, porque, de novo, como eu falei, né? Tem casos e casos. O que eu tenho visto muito mais é melhor não colocar do que colocar, tá? Ok. Ela ainda pergunta: que cursos gratuitos você indica, Edileuza, e em que plataformas? Eu vou até Ah, pedir que você depois digite aí nos nossos comentários uma dica, alguns só não links, alguma habilitou coisa para que mim os você. comentários, viu, Jane? Por isso que eu não consegui colocar aqui, tá? Mas Eu vejo, mas eu não consegui escrever. se você também tiver no seu Facebook, você consegue pelo Facebook. Tá. Eu vou sugerir que o pessoal siga lá no meu LinkedIn também, tá? Edileuza Sena, Interessante que porque lá você tem um não monte de conseguiu. dica. Eu posso te mandar aqui, você coloca, tá, Jane? Vou mandar aqui no privado. E eu achei interessante você não conseguir colocar aí. É, eu não estou Interessante. conseguindo. Mas Entendi. vamos lá. A Escola Conquer é uma das que eu mais gosto. Por quê? Porque tem ótimos cursos. Os cursos são de qualidade, são gratuitos. A FGV, a maioria deles são gratuitos. Eles divulgam bastante cursos, tá? Fazer um curso de autoconhecimento, fazer um curso de comunicação. E comunicação expande além de oratória, tá? Além só da fala, mas como se expressar, comunicação assertiva de uma forma total, tá? Existem os cursos primários, quando eu falo assim, um Excel básico, gente, um Office básico. Tem gente que não tem, não consegue sequer fazer um currículo, tá? Então você ainda paga Lan House para fazer um currículo porque não sabe fazer mesmo, não é nem por falta de computador, tá? É por não saber mexer mesmo. Então, vocês tentarem trabalhar minimamente isso e todo e qualquer curso que traga o autoconhecimento, ele é muito válido para a vida, não só para quem está desempregado. É quem está empregado que quer crescer, quem está empregado quer ter uma relação melhor, né? Então, esse Uhum. tipo de curso agrega bastante. Tem uma escola chamada Aprende Aí, que eu gosto muito, são cursos super baratos, tá? Tem uma escola chamada The Escola, tudo digital, tá? Eu tô falando aqui de um exemplo de escolas digitais que tem cursos, por exemplo, a R$ 20 de curso, são cursos muito bons, tá? Cursos sobre diversos temas, assim, que são muito bacanas, tá? Tô colocando alguns aqui, mas eu sempre posto lá no meu LinkedIn algumas dicas, assim, eu sempre faço algum curso. Pronto. E A se você própria não, FGV também, tá? se você não está conseguindo, pode me mandar que eu coloco aqui também. Eu te mandei aqui no privado, no chat, porque não tá habilitando para mim. Nossa, meu Deus, deixa eu ver aqui. É incrível isso. Mas acho que a galera captou aí a mensagem, viu, Jane? Segue Hum, lá nas redes sociais, gente. Eu sempre posto algumas coisinhas bacanas. Depois eu posto lá o link também do grupo no Telegram para quem quiser entrar e participar do grupo. Eu posso colocar nos comentários após a live, porque agora realmente não tá habilitando para mim aqui, tá?
É, mas Deixa eu pode. ver se pelo Facebook eu consigo também copiar, tá? Eu acho que Tá, pelo peraí, Face aqui eu eu já consigo. vou mandar. A gente já está mandando aqui com quer, o Revista Metropolitana já colocou aí pelo Qualquer, Facebook. aprende aí. Aprende aí, estou pegando aqui que você Ó, eu consegui aqui pelo celular, vou colocar o nome do grupo do conseguiu. Telegram, tá? Se essa galera conseguir entrar no grupo Pronto. do Telegram, eles, dentro desse grupo do Telegram, eles já participam e acompanham todo o conteúdo que eu posto, tá? Uhum. Pronto. A própria FGV, Fundação Getúlio Vargas, tem muitos cursos gratuitos, né? Eu sempre falo que o YouTube, para mim, é a maior escola, porque no YouTube tem coisa pra caramba. Eu tava outro dia aqui brigando aqui pra aprender uma função no Excel que eu não lembrava. Joguei no YouTube 2 segundos, resolveu o meu problema, tá? Ok, deixa eu ver aqui. O José Antônio dizendo, Jane, está na hora de nossos gestores e instigar ou investir, né, no ensino fundamental e médio. E abraço mediante essa deficiência de educação e cultura, pois nas escolas públicas não são estimulados a ler e abraçar caminhos adversos, onde o indivíduo obtenha o agregado da educação na sua vida. Valeu, Zé Antônio. Eu acho que isso aí vale para o país inteiro, né? A gente vê uma deficiência não só na nossa região, e o que me preocupa muito é ver o índice de jovens que a gente tem desempregado. Eu não entendo porque o mercado de trabalho ainda esbarra muito na questão experiência. Quantos jovens, né, saem da faculdade ou terminam um curso técnico ou fizeram curso disso, daquilo, não sei o quê, currículos e mais currículos e nada. E chegar à experiência mínima de 6 meses. Quando é que isso vai mudar? Como é que você, como consultora de carreira, Posso vê te dar isso? uma má notícia, Diga. Jane? Eu não sei se vai mudar, tá? O que eu vejo é assim, uma explicação, não estou dizendo de novo que eu concorde, mas uma explicação para isso é: você imagina que o número de vagas estão diminuindo e o número de gente concorrendo está aumentando. Você abre uma vaga de jovem aprendiz hoje, você tem 2.000 pessoas concorrendo, certo? Uma hora os filtros começam a ser insuficientes, ou seja, eu coloco um primeiro filtro, ter um curso técnico, aí vem 1.000 pessoas ainda. Você coloca um segundo filtro, né, que é ter um inglês, por exemplo, ainda vem 800 pessoas. Você vai aplicando filtros, mas o número de gente concorrendo no mercado, ou seja, crescendo, buscando, correndo atrás, é tão grande que vai chegando em critérios, e aí começa a experiência a ser um critério, né? Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Né? Cada vez mais a escolaridade, as pessoas estão tendo mais acesso a isso. Então, ter um curso técnico não está sendo mais um diferencial, porque muita gente tem uma graduação, muita gente tem. Então, eu não sei se isso vai diminuir, ou seja, que a consciência das empresas estão, né, cada vez mais discutindo, despertando, mas ao mesmo tempo que essa consciência desperta, o número de pessoas concorrendo é grande. Vídeo desemprego. Quando você abre uma vaga, por exemplo, de auxiliar de produção, você tem gente com graduações, outras línguas, uma série de coisas concorrendo naquela mesma vaga que uma pessoa que só tem o segundo grau. Porque, Sabe o que é que infelizmente, isso o número está muito grande, sabe? Sabe o que é que me chama atenção nisso e me preocupa? Que o jovem de periferia nunca vai ter essa oportunidade no mercado de trabalho e acaba sendo recrutado pelo tráfico, por exemplo. Uhum. Porque quantos jovens, como é que ele vai ter experiência se ele não tem oportunidade de mostrar, né, o que ele sabe fazer? Exato. E aí é onde Nunca vai ter entra o essa tema da experiência. diversidade, viu, Jânia? O quanto que Aí as empresas. o jovem chega aos 18, aos 19, 20, 21, 22 anos e nada de emprego, currículo aqui, currículo ali. Ele acaba Uhum. entrando no mundo do crime, no mundo das drogas, e a gente vê o que está vendo hoje aí, o aumento consequente da violência. Então, assim, eu acho que está faltando medidas, faltam políticas públicas, faltam força de vontade, medidas realmente por parte dos gestores, Uhum. do governo a nível, Isso. você fala não só municipal, porque já é, mas você vai para estadual, principalmente federal. Porque se E o tema, a Jane, regra, ele é né, a tão ordem vem de grande. cima, é Ele é tão grande que ele diferente. se estende não só para o jovem, mas para o PCD, mas para a mulher, mas para as pessoas de periferia, assim, ou seja, todos de novo, né? Todos os grupos minoritários. E por isso que a gente ainda tem um buraco enorme em legislação, em conhecimento, em capacitação desses próprios líderes. Imagina que esses líderes não aprenderam em casa essa educação social, sabe, esse conceito de consciência, de diversidade, não aprenderam na escola e eles vão liderar as empresas com esse mesmo conceito distorcido, apenas de produtividade, de entrega. Então, a gente tem um trabalho tão grande por trás disso, e a área que eu atuo, que era de recursos humanos, inclusive, né? De gerar essa consciência, de gerar esse entendimento, de gerar esse movimento, né? As próprias cotas, por exemplo, quando a gente fala de jovem aprendiz, né? Que é um programa e que muitas empresas só dá oportunidade porque é uma cota legal. Porque tem que cumprir. Imagina se não tivesse.
Então, a gente tem uma discussão ainda muito grande, sabe? E o convite que eu faço, e aí para vocês que são pais, para vocês que são mães, que vão ter filhos ainda, eu não tenho ainda, mas quem vai ter é, a gente precisa começar a conversar sobre carreira de pequeno. Porque na Uhum. escola não vão ensinar isso, gente. Não vai ensinar. No dia a dia, quando a gente for a gente sai totalmente despreparado, né? Então, quanto que a gente começa esse movimento em casa, a falar sobre esse preparo, a falar sobre esse entendimento, a falar sobre tudo isso, para que essas pessoas, quando crescerem, elas tenham mais oportunidades ainda. Eu comecei, Jane, a falar com meu sobrinho tem 14 anos de idade. Falei, Luizinho, vai estudar inglês, vai estudar informática. Vai... Por quê? Ah, mas eu não vou trabalhar. Não tem problema. Quando você for trabalhar, você já está mais preparado. Porque tem gente que já está mais preparado que você. Então, o cenário, infelizmente, ele é um cenário competitivo, ele é um cenário muitas vezes injusto, muitas vezes cruel. A questão é como é que eu, sabendo disso, eu me preparo mais enquanto ele não muda. E aí existe todo um movimento, né, de várias pessoas, de várias instituições para fazer essa mudança acontecer, mas a gente sabe que mudar um Titanic, né, eu costumo dizer que o Brasil é um Titanic, né? Mudar um Titanic não é fácil, a curva é muito grande, a gente tem uma questão estrutural, gente, de mundo, inclusive, né? Então, como é que a gente se prepara e como é que a gente prepara a nossa família para isso, tá? É aí que eu digo, é importante a gente ficar de olho no ano eleitoral, perfil dos candidatos, ver quem tem realmente propostas para a classe trabalhadora no sentido de dar mais oportunidade, principalmente inserir o jovem, a mulher, deixar essa discriminação com quem tem certa idade, porque tem muita experiência, tem força de vontade, quer trabalhar, enfim. Eu não sei quando é que isso vai mudar, meu Deus. A gente caminha, você fala A do gente já Titanic, está evoluindo, viu, Jane? Hoje tem, a inclusive, imagem do programa de Titanic é estágio para assim. pessoas acima de 50 anos, tá? Já tem muitas empresas que têm programas de estágio. Inclusive, uma dica, tem um site chamado Mature Jobs, tá? Mature Jobs. É um site específico para pessoas acima de 50 anos. Então, no Brasil inteiro, eles buscam oportunidades. Então, já existem iniciativas. O problema é que o buraco é tão grande, sabe? Assim, o caos é tão grande que a gente vive, que até esse negócio, né, se popularizar, até a gente ter um movimento diferente, infelizmente, a gente ainda tem aí uma jornada muito grande para chegar lá, tá? Infelizmente, né? Mandar um abraço para o meu amigo Val Máquinas também, Mata de São João presente. Gente, obrigada. Você que entrou na live e participou, você que ficou tímido com receio, mas está aí assistindo, acompanhando a gente. Aqueles que estão de butuca, sei que tem gente daqui a pouco, poxa, eu quero o contato de Edileuza para também fazer uma entrevista com ela. Mas tá aí, ela é muito acessível, viu, gente? E assim, tem muito a compartilhar com todos nós e ajudar para que a gente amplie essa visão de mundo, de mercado de trabalho e como melhorar. Elizabeth Sena diz que foi maravilhoso, obrigada. Edileuza, eu gostaria de perguntar muito mais coisas, mas já são 1h30 de live, fica cansativo, eu acho que a gente deve ter mais encontros, a gente deve voltar Também mais. acho, viu, Jane? Ó a vantagem do digital, tá? A gente tem uma flexibilidade muito maior, porque não tem deslocamento, não tem correria, não tem que Tá sair, vendo? enfim. Então, temos uma flexibilidade muito maior, independente do estado que eu tiver, tá? Verdade. Isso é muito bom. Mas Deus abençoe cada vez mais sua carreira. Agradeço essa parceria com a Jane, com a Revista Metropolitana. Sempre onde eu estava, o TV Camaçari, o que fosse, TV Câmara, Edileuza Sena sempre presente, basta a Verdade. gente chamar, ela está lá. Deus te abençoe, que você continue sendo essa jovem batalhadora, empreendedora, essa mulher excepcional que é, uma grande profissional também. E breve, eu estou te chamando de novo. Edileuza, vai ter mais. Deixa, à medida que vão chegando as dúvidas, as perguntas das pessoas aí, eu vou. E você também pode, olha, Jane, surgiu algo interessante. Vamos falar sobre isso na live? E eu estou junto com você. Próximo a gente faz uma live só sobre entrevista, que eu tenho certeza que a galera fica louca assim, para querer saber o que que faz, o que que não faz na hora de uma entrevista, né, Jane? Combinado, uma live só sobre entrevista de emprego. A gente falar só sobre isso, esclarecer todas as dúvidas. Mas você acha, hoje foi esclarecedor, você acha que tem mais algum ponto interessante que você gostaria de, antes da Ah, gente finalizar? eu passaria 2 horas falando aqui, tá, gente? Mas eu queria convidar as pessoas primeiro a participar do grupo, que acho que no grupo tem vários videoaulas que eu gravei, que eu dei dicas, tem material sobre currículo, enfim, vocês estando ali dentro, você consegue ter acesso a isso. Queria agradecer, gente, a quem veio, porque quem tirou essa 1h30 aqui, gente, já está na frente de muita gente, tá? Conhecimento é poder, gente. Conhecimento realmente leva a gente para frente, por menor que ele seja, sabe? Já é um ponto diferencial. E se eu puder dar uma dica de vida, não é uma dica só de carreira, só para quem está desempregado, não. É para nossa vida. Contato é tudo. Rede, network, não é netb, não é aquela pessoa que você chama só para beber, não. É a pessoa que nem eu tô com a Jane aqui, ó. A gente tá trocando, a gente tá se ajudando mutuamente. É aquela pessoa que quando você entregar o currículo, você tem certeza que ela não vai largar lá no chão, ela vai levar na portaria, ela vai entregar para a pessoa, sabe? É esse tipo de contato que a gente tem que ter na vida.
gente que realmente estão dispostos a apoiar na nossa carreira. Mas para isso eu também preciso apoiar as pessoas. Eu não posso ser egoísta, pensar só em mim. Eu ajudo para eu ser ajudado, eu compreendo para ser compreendido. Então, um convite para a gente, tá? E uma dica de leitura, quem puder, que foi o livro que mudou minha vida, tá? Ele é bem chatinho, mas ele é muito bom. 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu pratico os 7 hábitos, eu vivo, eu respiro. É um livro que realmente me inspira e que me ajudou muito na carreira. Então, quem puder, Sete sete hábitos. hábitos Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro que tem muita dica bacana para a vida, tá, gente? Melhora como pessoa, eu costumo dizer, Jane, só para fechar, quando o teu interior muda, o teu exterior reage à mudança. Então, melhora primeiro como ser humano, como pessoa, como indivíduo. O resto é consequência. O resto, a carreira e todas as outras coisas, elas vêm ali por consequência, tá bom? Gratidão aí, viu, Jane? Gratidão, turminha que tá assistindo também, tá? Só antes de encerrar, porque você tocou nessa parte, eu preciso falar sobre isso com você. Trabalho voluntário acrescenta muito no currículo, para o mercado de trabalho facilita. O que, é que você diz? Jane, eu só Pincelada. cheguei onde eu cheguei graças ao trabalho voluntário, tá? Eu trabalhava como assistente administrativa, auxiliar de produção, nunca tive muito sucesso, assim, nunca cresci muito, não. Quando eu comecei a fazer trabalhos voluntários, né, com ONGs, enfim, eu comecei a ganhar visibilidade, coisa que minha função até então não me dava, né? E essa visibilidade me levou à conferência internacional, que me levou a uma série de outras coisas, que me levou a RH, e eu sou voluntária até hoje, porque eu acredito muito nisso. Inclusive, o projeto social que eu faço ajuda as pessoas, ajuda, mas me dá uma baita visibilidade de carreira. Então, eu tenho histórias para contar sobre ele, né? Então, eu super acredito, eu super acho válido. Você precisa achar algo que você se encontre, porque aquilo, além de ajudar as pessoas, aquilo te traz visibilidade, aquilo te traz novas competências, né? Você se desafia liderando algum movimento como esse. Então, sim, vale muito a pena, tá, Jane? Eu sou fruto disso, então sou suspeita para falar, tá? Tá vendo aí? Olha, gente, o Revista Metropolitana, com a Ação Notícias Mata de São João Informa, a gente tem um grupo de amigos, amigos em ação, que a gente faz um trabalho bem bacana social já há mais de 20 anos, 21 anos. Tá? A gente faz aí o Dia das Crianças, o Natal Solidário, a gente faz várias ações. Antes era o ano todo, toda data a gente fazia alguma coisa. Chegava a Páscoa, distribuição. Enfim, eu acho que a gente pode fazer muita coisa bacana, e sem falar que a Edileuza também pode dar dicas aí. Tem Uhum, sites especialistas, tem grupos, a nível inclusive internacional, trabalhos voluntários que você pode fazer e contribuir bastante, né? verdade. Edileuza, beijo nesse coração maravilhoso. Obrigada, 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 obrigada mesmo. Gratidão. Beijo, turminha. Tudo Deus te de bom, abençoe viu? cada vez mais e até a próxima. Até. Tchau, tchau, Jane. Tchau, 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 turminha. Edileuza. Beijo no Olha coração. aí, Edileuza Sena, você viu, ela começou falando um pouquinho, né? Quem é Edileuza Sena? A bagagem que essa profissional tem. E assim, se você tem dúvidas, se você quer ingressar no mercado de trabalho, se você siga a Edileuza, vá no LinkedIn, converse com ela, tem os treinamentos que ela faz, inclusive online também. Eu super indico, porque é uma profissional maravilhosa, gente. Ela tem muito a agregar. E você já observa a essência da pessoa, né? Olha aí, trabalho voluntário que deu esse boom na vida dela. Então, quem faz trabalho voluntário é porque gosta de gente, é porque se preocupa com o outro, é porque quer ver um mundo melhor. E quando você cuida do outro também, quando você estende a mão, você vê sua vida dar um 360 graus. Porque a sua essência faz com que tudo isso possa se expandir. Então, pense grande, haja grande, seja grande, sabe? E quando a gente fala isso, não é você se achar melhor do que os outros e sair por aí pisando a todo mundo, não. É você ser realmente uma pessoa do bem, fazer o bem sem olhar a quem. Olha aí, LinkedIn, ela está deixando todos os dados aí no comentário. Edileuza, o que você puder deixar, seu Instagram, tudo, para essa turma poder seguir você. Porque além das pessoas que estão participando nessa live aqui agora, eu sei que posteriormente vai ter aqueles que assistem. Olha, Jônia, eu não pude acompanhar no momento, e a gente vai disponibilizar esse link também daqui a pouco. Ah, Jônia, mas como é que eu faço? Eu queria ver, eu não tenho Facebook. Já já esse material também vai estar no YouTube, então as pessoas vão poder mesmo quem não tem Facebook vai poder assistir, porque a gente vai colocar no YouTube também, tá? Pensamento positivo, fé em Deus, e ó, já estamos preparando uma super live para a próxima semana. Logo, logo a gente divulga qual o tema, quem serão os entrevistados, para você poder participar conosco. E não esquece, você também pode sugerir o tema a ser debatido aqui, ou alguns temas, e a gente vai só preparando isso, chamando as fontes aí. Poxa, quem fala bem isso ou aquilo e vai trazer o melhor para você, tá bom? Obrigada, gente.
embora hoje seja quinta-feira, mas um ótimo final de semana desde já. E não esquece, vamos fazer com o outro aquilo que gostaríamos que fizessem com a gente, tá? Até a próxima.